Bem-vindos ao nosso podcast, o Pod Foquito. Seu programa de entretenimento, repleto de alegria, diversão e informações valiosas. Em cada episódio, você encontrará histórias inspiradoras e emocionantes. Apresentado por Davi Foquito, o Pod Foquito é o seu destino para relaxar, se divertir e aprender. Então, fique à vontade e não perca nenhum episódio. Vamos começar? Esse episódio do Pod Foquito é patrocinado pela Playmóvel, operadora 100% digital que conecta você com qualidade e excelência. Playmóvel.com.br e conheça os serviços que vão transformar sua experiência móvel. Lembrando que eles entregam o chip na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, de 3 a 5 dias úteis, tá, galera? Então, é muito rápido. Então, você pode estar solicitando seu chip. E detalhe, tem planos empresariais também. Você que tem sua empresa, que quer trazer uma conexão de maior qualidade, eles também têm planos pessoa jurídica, conexão nacional sem limites, planos flexíveis e adaptados ao tamanho da sua empresa, acesso aos serviços de app de música, séries e nutrição e relatórios detalhados para a gestão do consumo. Ou seja, é uma operadora completa, tá, galera? Galera, Playmóvel. Então, você que ainda não que tá comprando seu celular agora, ou você que já tem um número e quiser fazer a portabilidade também, eles fazem a portabilidade, tá bom? Então, vem para Playmóvel, que é a sua operadora com qualidade e excelência. Playmóvel.com.br, tá? Obrigado, gente. Fala, meus finigrães, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá iniciando o Pod Foquito com essa galera lá da Ocidental, os que abrem, os que fecham, os que trancam, os que destrancam. Agora com uma novidade que eles vão contar aqui pra gente tudo sobre essa novidade, que é o time Asgard, né, gente? Seja bem-vindo, Ale, Marcos, João. Obrigado. Eu quero dizer primeiramente que é um prazer estar aqui contribuindo com o meu cancelamento e com o Foquito, entendeu? Afundando nosso time antes de lançar. Ai, meu Deus do céu. Ai, cara. Amigo, primeiramente seja bem-vindo, né? Obrigado. Queria agradecer por vocês terem aceitado o convite, ter reservado um tempo de vocês. Quase não saiu, mas saiu. Mas deu O Pérez não queria muito vir, O time tava tá com medo. Prazer Com medo do nosso, que vai vir por aí, né? Primeira pergunta, qual é o pior time do estado ocidental? Caô. A gente dá pra fazer o corte bem nesse aqui, ó. Brincadeira. Fiz o sinal por debaixo da mesa, amigo. Só dá uma olhadinha aqui, ó. Mentira. Tu fez o sinal? Mentira. Eu sei qual sinal tu fez, Eu não viu? sou baixo a esse nível, não. Eu sei qual foi o sinal. Olha aqui. Cuidado O com podcast processo. vai ser a maioria do tempo a gente rindo. Né? Isso aqui, ó. Eu vou ficar calado, porque... sabe? Gente, eu queria saber como foi a questão do lançamento do novo time, o que motivou vocês a fazer isso. Já começou logo com essa. Já. Meu Deus do céu. Quer responder, amigo? Não, responde. Vou responder? Começa. Deixa o Ale falar, vai. Pra gente começar um time, a gente teve que sair de outro, né? Mas, assim, a nossa saída lá do Legacy, na verdade, hoje a gente não tem problema com o pessoal de lá. Graças a Deus. Assim, a gente se trata bem, na falsidade, ainda mais se trata, né? Um detonando o outro por trás, mentira. Eu tenho nada contra o pessoal de lá, mas as ideias não bateram mais. Então, Sim. eu acho que chegou, todo o nosso ciclo acabou lá, e a gente decidiu sair, veio todo mundo atrás da gente, graças a Deus, tanto as meninas quanto os meninos. Aí ficou naquele impasse. Vamos fazer um time, porque a gente não quer projeto. Hoje a gente só quer um time masculino e feminino, porque assim, o time masculino lá no Legacy, ele se originou por conta do Marcos, que foi pra lá primeiro, depois Sim. eu fui. E assim, não tem sentido eu continuar num time
onde ele não esteja. Porque eu fui pra lá por conta dele. E pra mim, Alexandre, eu tenho essa missão de todo time que eu tiver, eu quero ter o Marcos junto. Sim. E eu sei que ele tem poucas oportunidades, assim, por conta da idade também, o pessoal tem muito preconceito. E foi isso que aí a gente saiu, e aí criou esse nome do Asgard e tamo aí, tentando botar pra frente. Deus queira que dê certo. E o Marcão, e aí, Marcão, como você tá se sentindo com o novo time, depois de ter passado um tempão aí lá no outro time anterior? Bom, Foquito, eu agradeço muito a temporada que eu tive no Legacy, né? Não tenho nada contra ninguém de lá também. Agradeço ao Alexandre também por ter comprado a minha ideia de montar um time. Porque, primeiramente, a gente quis montar o time para jogar. Tô tentando compartilhar a live aqui. Pra gente jogar a primeira etapa da Libravo, né? Aí eu dei a ideia, o Alexandre comprou também a ideia e todo mundo veio atrás da gente, entendeu? Sim. Mas eu queria agradecer demais o Legacy pela temporada que eu estive lá. Sim. E você, Pérez, você já circulou aí por alguns projetos da área ocidental? Ixi, eu acho que passei por todos já, né? Mas assim, eu acho o Pérez uma pessoa muito neutra ali, né? Ele não é... eu nunca vi o nome dele metido em confusão, em barraca, essas coisas Antes assim. dele falar, eu falo assim pra todo mundo, que quando a gente comprou a ideia do feminino, que o João veio, a gente fez o convite pra ele e ele aceitou, eu falo assim que a gente se completa muito, porque eu sou muito explosão e o João é muita calmaria, então Sim. acho que a gente se completa. Às vezes eu tô lá no banco gritando, João, não sei o que, ele faz bem assim, ó. Deixa que eu tô aqui, eu vou fazer. Eu resolvo. Ele resolve. Aí eu acho que Eu ainda não vi uma pessoa falar assim, eu não gosto do Pérez. Eu nunca vi assim, essa pessoa, nunca existiu. eu falo por trás. Você já ouviu falar que não gosta nem de mim, nem do Alexandre? Não, o entrevistador aqui sou eu. Você só Eu já responde. jogo na roda. Meu Deus. O entrevistador aqui sou eu. Bota ele no lugar dele. Vai, amigo, pode falar. Bom, então, tipo assim, hoje a gente tá aí com esse projeto, né? Não é um projeto, é um time, mas eu falo projeto porque a gente tá iniciando, né? Esse projeto do time. E foi uma novidade pra gente, né? Ter saído lá, mas assim, a gente agradece o tempo que a gente passou lá no Legacy, mas eu acho que agora o nosso ciclo lá se encerrou e agora a gente vai seguir daqui pra frente com o nosso próprio time. Muito porque a gente tem essa vontade agora, eu acho, eu e o Ale, a gente sentiu essa vontade de, tipo, começar a fazer as coisas do nosso jeito agora. E ter mais essa liberdade, né? Eu acho que pra trabalhar do nosso jeito, com as meninas, que a gente vem trabalhando com elas lá desde o Legacy. Eu acho que o time masculino é mais um time mais, assim, mais solto. Eu acho que, tipo, a gente tá ali, se reúne e vai pros campeonatos. Agora, as meninas, teve o caso do ano passado, que elas pediram pra mim, pediram pro Ale, na verdade, pra começar com um time feminino, lá na cidade, né? Do Legacy, que era o time que a gente tava, e começar com o time feminino. Então, aí, elas chegaram, pediram essa ajuda pro Ale, e o Ale logo em seguida me pediu pra ajudar nos treinos, né, e como técnico. Mas aí, depois disso, aí agora a gente vê mais que a gente quer dar continuidade, não quer abandonar as meninas, e quer seguir com o nosso próprio projeto agora, nosso time. Pode ficar à vontade. E assim, eu acho que o time das meninas, elas levam tudo muito a sério. Leva. Então, assim, Eu acompanhei de parece perto. um time, assim, elas levam como se fosse um time profissional mesmo sendo amador, e é muito bacana. E a gente tem lá meninas com muita vivência, igual a Ada. A Ada já disputou a Superliga C, e é uma menina, assim, ela é super humilde, toda experiência que ela tem, ela tenta passar pras meninas, e eu acho muito bacana. Porque a Ada podia estar num time muito melhor, de verdade. Não tô dizendo que o nosso time é ruim, mas a gente tá no começo de um trabalho. Então, assim, eu acho muito massa da parte dela fazer parte do nosso time hoje. E ela tá em tudo, ela se esforça demais pra estar em tudo que a gente faz. Tudo mesmo. Sim. Eu acompanhei de perto lá nos Jogos Abertos, né? O time feminino jogando e vi o quanto que vocês têm se esforçado. E que foi por um triz, assim, pra vocês não terem ganhado. Foi por muito pouco, porque falta de jogabilidade não foi. De verdade, vocês lacraram muito, entregaram muita aclamação, conceito, coesão. Eu acho que, tipo assim, o resultado dos Jogos Abertos não foi como a gente esperava, né? A questão da comissão. Eu cheguei a ali tentar participar da comissão, mas não deu muito certo por conta de agenda, essas coisas, rotina de trabalho, mas enfim. Mas eu ia acompanhar lá, cheguei a acompanhar um treino lá com as meninas antes delas chegarem nos Jogos Abertos, mas eu acho que também um pouco, eu não acompanhei os jogos, mas eu acredito que um dos motivos de não ter chegado
num resultado melhor, pode ter sido também a questão do entrosamento, que ainda não chegou, elas não treinaram muito Não deu tempo tempo, junto né? antes. Foi aham. poucos treinos, Como a gente infelizmente. fez uma seleção ali, né? E juntou meninas de vários times diferentes, do Legacy, do VOC e do Ocidental Vôlei. Então, tipo, aquelas meninas, por mais que elas se conheçam ali da cidade, já tenham jogado uma contra a outra, é diferente quando você entra dentro de quadra com aquele time, as meninas jogando junto. É diferente, entendeu? E por mais que todo mundo saiba fazer a sua parte ali, querendo ou não, o entrosamento ele conta bastante. E eu acho que esse pode ter sido um dos motivos de não ter tido um resultado como a gente esperava. Mas é um projeto aí que a gente quer continuar trabalhando pro ano que Desenvolver, vem, né? né? Isso. aham. Verdade. Se Deus Vocês vão quiser. jogar ali Bravo, tanto o masculino quanto o feminino, né? Tanto masculino quanto feminino. Já é essa próxima etapa já agora, de Já março? na primeira etapa, dia 22. Rapaz, mas vocês são os que abrem os que fecham mesmo, hein, lá no Ocidental. É, né? Estamos A gente não tentando. perde uma oportunidade, né? Qualquer oportunidade de ser cancelado, nós estamos dentro. Ai, Cris. Como que surgiu a ideia de criar um time novo, de trazer mais um entretenimento ali pra cidade ocidental? Antes a gente estava no Legacy. Não, na verdade, quando nós estávamos no Legacy, nós estamos na segunda divisão da Libravo. Sim. E eu pensei, poxa, será que a gente vai perder a nossa vaga? Aí eu falei, eu não vou querer isso, eu não vou aceitar isso. E veio na minha cabeça montar um time. Chamei o Alexandre, eu estava pensando em montar um time para nós jogarmos a primeira etapa da Libravo. Sim. E o Alexandre prontamente topou, né? E eu falei, então tá, agora a gente vai para a segunda fase, que é chamar os atletas para o time. Não tinha nome, não tinha nada, só tinha um desejo. A gente ia jogar qualquer nome lá e ia só participar, só ia jogar. Inclusive, eu só acho que ia o pra masculino não vai estar com o nome do Asgard, viu? Vai estar com outro nome. Porque... Força. Ah, meu Deus. Porque, assim, foi tudo tão Em cima da rápido, hora. tudo tão em cima da hora, porque, assim, eu não era nos meus planos sair do Legacy. Aham. Assim, eu tive muito aprendizado no Legacy. E por que É, que você saiu? Eu vou falar porque que eu saí, eu vou falar. Eu aprendi muito lá, todas as Vou dar uma de oportunidades... blogueirinha aqui. Você vai deixar eu responder, Faustão? Todas as oportunidades que eu tive, assim, como técnico e atleta ao mesmo tempo, foi no Legacy. Graças ao Washington, que no início ele deu essa oportunidade pra gente criar um time masculino e aí fazer toda essa movimentação pra gente ter um time. De um tempo pra cá, as ideias começaram a não bater mais. Sim. Eles têm uma filosofia de jogo, eu tenho outra, e de time também. Tanto que no time masculino e feminino, a gente tinha total liberdade pra decidir qualquer coisa. Mas assim, eu gostava muito de consultar eles, porque o projeto não era meu. Uhum. Todo mundo tinha essa visão, mas não era meu, Legacy não. Só tava lá como um técnico e um atleta. Só que veio a questão dos jogos abertos, que todo ano é a mesma coisa. Todo ano gera essa confusão toda. Sim. Inclusive, antes de falar disso, eu queria até mostrar a blusa que a Tainara do VOC fez, que eu acho muito bonita, por isso que eu vim com ela. Ficou bonito. Inclusive pra divulgar o trabalho dela. E ficou muito bonita essa blusa. De verdade, tô falando de verdade. E aí, o que acontece? No feminino, o Júnior me convidou, eu não fiquei responsável por nada. O Júnior me fez um convite. Quando ele fez um convite, ele já fez a proposta de fazer uma seletiva, juntando todos os projetos da cidade. Pois é, me perguntaram no Instagram por que não foi feito seletivo masculino. Exatamente, aí que tá o ponto. Exatamente aí. O que acontece? O masculino, a comissão do Legacy ficou responsável. A comissão, digo, os fundadores do Legacy. Só que, assim, eu não tava sabendo como é que ia ser a movimentação deles em relação ao masculino. E aí eles optaram por não fazer uma seletiva, por chamar alguns jogadores, montar um time ali, a qual eu não acho que é errado. Mas na minha visão, eu tenho uma visão, eles têm outra visão. Até me falaram bem assim, não sei pra que tá dando tua opinião, se nem pediram. Eu falei, pediram sim. Claro que pediram minha opinião. Por isso que eu falei e foi levado até eles. Eu não concordo porque naquele momento nós tínhamos um time. E eu queria que fosse o meu time. Porque eu aprendi isso até com o Júnior, que eu tenho que valorizar o que é meu. Então, assim, hoje Alexandre, se eu tiver uma oportunidade, alguém chegar pra mim assim e falar, Alexandre, nós vamos pros abertos, com o masculino. E aí, a primeira coisa que eu vou falar você vai deixar eu fazer do jeito que eu quero fazer? Porque se sim, eu vou levar meu time. E o feminino eu não tinha essa ideia. O Júnior que teve essa ideia. Hoje, talvez no feminino, se for feita uma proposta, a gente pode fazer essa mesma ideia. Mas no masculino, talvez eu levaria o meu time, porque eu acho meu time competitivo e eu acho sim que eles têm nível para jogar uns jogos abertos. Sim. E eu achei muito louvável da parte do Júnior
ele ter feito essa seletiva juntando os 3 projetos da cidade ocidental Sim, e selecionando as melhores atletas dos 3 times, dos 3 projetos. sim, Pra mim foi assim, foda. sim. Pode Pode, chegar? Pode. pode. Porque, Depois ele velho, põe um eu pi lá, acho que amigo. deveria também ter sido feito uma seletiva no masculino. Não que eu queria estar no time dos Jogos Abertos. Nunca foi minha intenção Sim. de estar nos Jogos Abertos. Mas nós tínhamos um time Já capaz de ir. Competitivo. Nosso Sim. time é competitivo. Nosso time era muito Porque competitivo. porque eu não acho que qualquer time chegou na segunda divisão de Oni Bravo, que é o campeonato mais disputado aqui do DF e no entorno, sem ter nível pra jogar um campeonato. Teve times lá nos Jogos Abertos que foram com o time deles. Teve time lá que perdeu, assim, 25-5, 25-7, e eles rindo o tempo todo, mas eles estavam dando experiência pro pessoal Sim. do time deles. Eu acho muito louvável da parte do ARV, do pessoal do ARV, porque todo campeonato que eles vão, ou é o time deles, cara, tem muito tempo que eu vejo eles jogando e muito tempo Com é o o mesmo mesmo time. time, né? Eles Sim. não ficam catando peça pra deixar o time mais competitivo. Não, eles vão com o time deles. De verdade, não fica catando Sim. peça. Vou falar um pouquinho agora da minha opinião sobre os jogos abertos. Então, o Ale falou da questão, tipo, de levar um time. Hoje, se a gente tivesse, né, um time formado, no caso que tinha o Legacy, pra levar, eu ainda optaria pelo lado de eu ia na mesma ideia do Júnior. Porque, na minha opinião, hoje, dentro da cidade, nós temos 3 projetos funcionando de vôlei lá na cidade, né, que é o Legacy, o VOC e o Ocidental Vôlei, Sim. onde é composto por vários atletas da cidade, né? Tem atletas que são de fora, do entorno ali, do Engaje, do Valparaíso, Lusiana, enfim. Mas hoje, na cidade, nós temos muitos atletas da cidade. E que jogam bem, e que tem nível pra isso, que participam de campeonatos, já participaram também. Tem atletas que já foram pra jogar fora e estão lá na cidade ainda, voltaram e estão na cidade. Então, tipo, hoje a gente tem muitos atletas na cidade que têm totalmente capacidade de estar representando a cidade nos jogos abertos. Então, eu acho que essa ideia do Júnior foi incrível também, e tiro o chapéu pra ele por causa disso, porque era uma coisa que devia ser feita, ser organizada, na verdade, pela própria Secretaria do Esporte. Sim. Porque hoje a gente tem nível pra levar os próprios atletas da cidade pra cidade, representar a cidade. Então, não tem por que estar chamando atletas de fora. Pode chamar um atleta ou outro pra compor o time? Pode, mas primeiro vamos dar prioridade pros atletas que estão dentro da cidade. Sim. Eu mesmo, se hoje eu tivesse em condições de poder participar, tivesse jogando, eu ia com certeza querer participar de uma seletiva, eu queria que tivesse uma seletiva pra eu ter a oportunidade de competir, tá lá e disputar uma vaga pra jogar os jogos abertos. E eu acho que essa é a minha opinião, deveria Você ter sido ganharia, feito viu, isso. amiga, essa vaga, com certeza. Não sei, né? Mas é eu boa. quero que ano que Não, vem boa eu possa sou ter essa você é oportunidade. excelente. Vamos ver como é que vai ser o ano que vem, né? Pois é, eu Vai ser espero essa que depois de mesma toda briga essa de novo. treta, alguma coisa seja resolvida, né? Não, é Alguma coisa engraçado. muda, né, amigo? Engraçado que a cidade ocidental é muito assim de veneta, né? Ela passa por uma turbulência assim nos esportes, né? Nos esportes não, no vôlei, que eu vejo só no vôlei. É só o Ela- vôlei que tem baixaria. Ela passa por uma turbulência no vôlei, daqui a pouco a poeira baixa, aí tá tudo numa paz, tudo tranquilo, acabou. Aí daqui a pouco é de novo uma confusão, um furacão Tá uma vem pra paz, aí arregaçar. surge Júnior, Alexandre, Tainara, todo mundo na mesma bagaceira. E aí esse ano já começou desse jeito, já começou pegando fogo, já jogos abertos, time novo. Foi, mas é igual eu tava falando pros meninos, eu não condeno a atitude deles. Assim, eles estavam responsáveis e assim, responsáveis. Vocês não foram E expulsos, eles- vocês preferiram sair, se retirar, né? Não, não teve expulsão. Não teve expulsão. Não teve. Eu... E a relação de vocês com ele, como que tá? Tá boa com o dono do outro time? Tá assim. Tá e não tá, né? A gente se cumprimenta onde a gente vai, conversa o básico, um detonando o outro por trás, mas tá lá a mesma Eu coisa. não tenho absolutamente Nem- nada contra nenhum dos dois, entendeu? Aham. Mas eu acho normal, assim, acabou o ciclo, acabou, não tem o que fazer. A Ciclo vida é se feita de encerra, ciclo, né? A É. vida é feita de ciclos, É. e ciclos se encerram, Sim. entendeu? Isso. E eu acho que era o momento. Já vi um desgaste, assim, pelo menos da minha parte. Eu não tava conseguindo mais me dedicar 100%, principalmente na parte dos treinos, como eu tava no início. Então acho que já tava na hora de sair mesmo e tinha que sair pra surgir o Asgard agora. Bom, da minha parte, eu acho que eu tô super de boa com todo mundo. Assim como quando eu saí do VOC e fui pro Legacy, na verdade não foi uma decisão assim, vou sair do VOC e vou pro Legacy. Foi uma coisa que aconteceu muito espontânea. Tipo, eu me lesionei no final de 2023 e parei de jogar por um tempo.
Só que aí, depois que eu voltei a jogar ali, eu ainda tava lesionado, mas tava jogando sem poder. E comecei a ficar focado ali só em ir pras peladas que tinha lá no Legas, que era o pessoal mais do Legas, né? Mas que é aberto pra todo mundo, a pelada. E aí, pelo menos era, né? Não sei se ainda vai continuar sendo. Aí, enfim. Eu acho que tinha que continuar. É. Acho que- E aí... convenhamos, era uma excelente pelada. A pelada lá é boa mesmo. Era, o pessoal Eu fiquei falava foi que com era uma medo. das mais fortes aqui do entorno. Não deixa, teve um tempo que não deixaram eu ir, não. Antes de eu conhecer vocês, há muito tempo atrás. Eu falava que tinha uma pelada no Ocidental, aí a Catarina sempre ia com o Jefferson lá do Engá. Aí ela falou, não, tu não tem nível pra jogar lá, não vou deixar tu jogar lá, não. Se tua amiga te fala isso. Poxa, a prova Eles- é bom, ganha outra. Eles não Pois vão é. deixar tu jogar lá, não. Literalmente. Então eu passei muito tempo sabendo dessa pelada, mas não ia porque disse que lá só que jogava quem tinha nível alto pra Não, jogar. amigo, mas eles não fazem isso. Eles Não é porque a gente nunca saiu de fizeram. lá que a gente... Não, mas é assim, porque lá me eles falavam isso, abraçam todo entendeu? mundo. É, mas todo eles mundo. nunca fizeram isso, não. Quem? Ah, Marcos é ruim e joga lá. Ótima levantadora, minha amiga. Pois é, tipo, como eu tava falando, quando eu saí lá do VOC, tipo, não foi esse negócio, tipo, vou sair de um projeto pra ir pra outro. Não, Sim. foi algo que aconteceu muito espontâneo. Então eu comecei, depois que eu me lesionei, comecei a voltar só jogando pelada ali, sem mesmo focar em competições. E aí comecei a ir frequentar as peladas. E acabou que tava ali com os meninos, a gente começou a ter um vínculo maior, né? Nossa amizade aumentou. E aí eu falei, quer saber? Vou ficar por aqui. E aí foi quando eu joguei, acho que disputei 2 etapas da Librava ainda no passado, né? Mesmo lesionado ainda. E aí foi algo que, assim, quando eu saí do VOC, eu não saí brigado com ninguém. E da mesma forma agora, eu não tô brigado com ninguém lá do Legacy. Continuo mantendo minha relação ali, que a gente sempre teve de amizade, conversando. Se eu encontrar na rua, vou encontrar, vou cumprimentar. Tiver que jogar junto, a gente vai jogar e futuramente, não sei. Vou falar, vou cumprimentar, mas não vai andar comigo, igual o meme. Mas, assim, não saí Caô. brigado com ninguém Aham. e continuo mantendo amizade com todos. Assim como mantive com o pessoal do VOC e, assim, o pessoal do Legacy, vou Aí, continuar se- mantendo. E se em algum momento a gente tiver que fazer a mesma coisa que fez com o feminino, juntar todo mundo, porque a gente não tá se juntando por amizade, a gente tá se juntando pela cidade. Então acho assim, que a gente tem que ter essa mentalidade. Se Sim. precisar aqui juntar hoje o time que a gente tá montando agora, o Ocidental Vôlei, VOC, Legacy, pra poder representar a cidade, eu Sem acho que tem que problema ir, porque a gente já teve convivência, a gente já sabe como que é. Então, assim, eu acho que não tem que ter essa parte de ficar nessa briga, assim, sem cabimento o tempo todo. É que nem os meninos do Lunários falam, né? Que o esporte une. Na verdade, ou se não une, era pra unir, né? Mas em alguns Lá no lugares... Ocidental era, irmão. Era. Em alguns lugares isso não acontece, não. Mas em relação ao Júnior, que já foi falado aí, eu também achei uma atitude muito bacana, porque o Júnior, pelo fato dele ter sido escolhido pra ficar responsável pelo time feminino, ele poderia ter pegado o time dele feminino lá do Ocidental Vôlei e ter levado todo de Mesmo que o pessoal ficaram falando assim, mas o time do Júnior não tinha idade pra ir. Eles chamaram vocês, porque o time de vocês tem muitas meninas que jogam bem e tem idade pra ir. Não, mas ele podia ter chamado um outro time. Sim. O Júnior tem muito contato, Sim, muito que nem o contato. time mesmo do Novo Gama. Nem era do Novo Gama. Era do Caio. Posso xingar o Caio aqui, Era cara? o Que vontade de matar aquele Era o time Caio, do viu, Caio, o cara? Ascad. Aí eu fui, ele me perguntando no WhatsApp quanto que tá o placar, quanto tá o placar. Aí eu falei assim, tá tanto pro Ascad. Ele falou que Ascad, moço. Eu falei, moça, esse time aqui é do Ascad, ué. As meninas da UNB. Inclusive, viu, Caio? No dia que você vir aqui, eu quero que você me convide, seu covarde. E por que ficou... Foi intencional aquele suspense antes de lançar o nome do time, para as pessoas acharem que era Ocidental Vôlei? Foi intencional ou realmente vocês só deixaram ir na onda? Eu vou deixar o João falar. Deixa eu Porque falar. ele que ficava me proibindo de postar as coisas. Não, mentira. Foi assim, gente. Não A fiquei mente proibindo, maquiavélica é dele. Não fiquei Brincadeira. proibindo, é mentira. Foi assim, a gente tava no processo de decisão ainda de qual que seria o nome. Aí antes era pra ser Select Vôlei, Celeste. Força Força Vôlei. Vôlei. Teve tantos e tantos nomes. Aí foi quando a gente realmente tomou a decisão e falou bem assim, vamos sair. Beleza. Quem jogou Ascad lá? A Andrea. Ascad não, não, Asgard. Asgard, foi a Andrea. Asgard. Foi. Aí a gente jogou lá vários nomes lá que a gente achava que seria legal. Aí tiveram várias opções. Acabou que o maior que foi mais votado foi Asgard. A gente entrou num consenso entre todo mundo, fez uma votação lá e escolheram Asgard. E aí ficou nessa. Só que, tipo assim, qual era o objetivo? A gente pegou, fez o nome do time, vamos lá, fizemos a logo do time também e deixamos lá. E aí a gente não tinha criado Instagram nem nada ainda. Não. E aí fomos atrás de um processo de uniforme, né? Aí a gente começou a lá ver qual uniforme que faria legal pra gente. A gente chegou num consenso e fizemos o uniforme. Fizemos até o orçamento já daqui a pouco vai estar aí. É mesmo, eu encomendei um. Por que eu não tô no grupo mesmo?
Porque eu não tenho nível? E aí a gente não tinha feito nem Instagram nem nada ainda. Só que aí teve um negócio que eu acho que a Jennifer mandou lá no grupo, que tinha um time, não sei de onde, do Paraná, que já se chamava As Garras também. Pará, que se chamava As Garras também. Aí eu falei, gente, será que esse nome vai ter no Instagram na hora que for pegar lá o nome de botar lá, né? Eu falei, véi, vou tentar aqui. Aí peguei e fiz. E deixei lá o perfil fechado. Falei, Ale, já fiz aqui o perfil, a gente já tem o nome. Eu não E achei, deixei eu lá. procurei, não achei nenhum outro time Asgard. Tem um do um Pará. Tem. Aham. Até o modelo da blusa deles era parecido com a primeira que a gente queria fazer. Uhum. Só que aí depois dá os créditos à Galega, que eu não sei onde ela teve aquela criatividade, que eu tô achando que ela roubou de alguém. Inteligência artificial. Mas a blusa ficou assim. Ficou. Não é porque é um time que a gente tá fazendo, mas a blusa ficou muito bonita. Muito bonito. Ficou Ficou muito top, bonita, na muito verdade. bonita mesmo. Acho que vai ser uma das blusas mais bonitas da Ali Bravo. É, vôlei não, mas pelo menos beleza no uniforme a gente vai entregar. E aí o negócio de eu ter falado assim, não, vamos fazer, sabe, o seguinte, eu joguei assim pra ler, não, vamos fazer assim, vamos esperar o uniforme ficar pronto, ficar tudo pronto, que aí quando tiver tudo pronto a gente só joga assim, pra todo mundo levar um susto assim, o que é isso? Já tá com o uniforme tudo pronto, já vão jogar, não sei o que. Essa era a ideia, era tipo, jogar, tipo assim, deixar... Verdade. Até Tamo porque o fazendo povo tava nada, tamo aqui migrando, achando quietinho que a na gente tava nossa, migrando. tem nada acontecendo, Todo mas mundo aí... achando que era ocidental vôlei. Todo mundo achando que- E aí, pra deixar aquele suspense, sabe? Aí, tipo, quando pensar que não, a gente tá aí, já tá de E eu vou estragar a uniforme, surpresa lá Instagram, no tudo. grupo. E assim, e nesse início, o Júnior tá ajudando a gente, assim como o pessoal do Legacy ajudou a gente da outra vez. Mas sabe porque eu não falei aqui no grupo de propósito, literalmente, Deus sabe. Eu falei porque na hora do... Eu não vi, porque eu tava cego aquela hora. Na hora dos meninos fazerem aquele negócio lá com a mão, Aham, eles perguntaram, pode falar o nome já? Aí tu falou, pode, Pode. mulher, pode falar. Aí eu falei assim, então tá bom, eu achei que tava tranquilo. Aí vai lá, ele Asgard tá amassando. A foquita no grupo. Agora se tu tivesse falado assim, não, é segredo ainda. Não, mas naquele momento Literalmente. ali, já tinha muita gente que já sabia. E aí... Não, eu achando que tu tava fechando eu no grupo. Eu falei, meu Deus, a bicha ficou morrendo de ódio de mim, me fechando linda aqui. Não. Eu acho que ele nem tinha visto que Eu não nada vi, daquilo, eu não ele vi, tava- não. Ele tava nervoso. Aí pra alguém me caramba, falou bem tava lá. assim, Foquito tá lá entregando nosso time no grupo. Eu falei, aonde? E eu já tinha saído. Menina, eu fiquei doido. Eu falei, tá onde? Aí quando me mandaram, mas aí a gente já foi a hora que a ia. gente tacou, foda-se, A gente foda-se, já ia, já botou a logo lá no perfil e começou Inclusive foi a até jogar. proporcional a gente ter colocado aquele uniforme hoje, sabendo que a gente vinha aqui pra ficar pra fazer uma jogada de marketing, né? Que a gente não é né, bom vai que- também. Quem foi a ideia, tipo, o pilar, assim, pra fundar o time? Que falou assim, vamos fazer um time nosso. O Marcos. O Marcos? O Marcos foi o primeiro a sair do... O Marcos é o que abre e o que fecha mesmo, né? Fala tu, amigo. Tu veio aqui pra dormir? Sim, eu já falei que eu tava deitado na minha cama pensando, oh meu Deus do céu, eu quero tanto participar dessa Libravo. Mas como já tinha acontecido tudo, eu já tinha saído do Legacy e tudo. Se o time que você joga não vai, você monta o seu time e vai, né, meu amigo? É porque o pessoal Exatamente. tem preconceito, amigo, de verdade. Principalmente com a questão física, questão de idade. Tem muito Gente, mas preconceito. o Marcos joga muito melhor que outros levantadores. Muito novinho por aí, né? Não, amigo, mas você pensa assim, mas os bambambãs, não. Inclusive, eu acho que na cidade tem essa posição assim, ó, de levantador. Eu acho que o VOC é um berço de levantadores, que eles formam muito Sim, levantadores. verdade. A gente tem muito levantador bom. Eu falo muito hoje, tem o Jeff joga muito, mas eu sou fã do Pedro Arthur, cara, aquele menino joga demais. Ele é alto. E tudo passaram pelo... Ele é levantador, Pedro Arthur? Pedro Arthur é levantador, ele joga muita bola, muita bola. Eu sou fã do Pedro Todos Arthur. eles Ah, eu tô passaram. confundindo as pessoas aqui, eu sei quem é o Pedro Arthur. Aí ele Ó, em relação, eu já circulei, já fui em vários projetos da Ocidental, né? Nunca participei ativamente assim, mas já fui em vários. Em questão de disciplina, o que eu acho mais disciplinado é os meninos do Júnior, do Ocidental Vôlei. não tem como. Em relação a treino pesado, é o do VOC. Eu fui uns treinos do VOC lá, que eu até falava, eu não ia aguentar a Tainara gritando no pé do meu ouvido aqui de jeito nenhum. Não ia mesmo. Eu acho Se eu que treinasse aqui, a gente já ia cair nos tapas aqui, duas mulheres aqui se brigando bem aqui. Porque antes a gente era. Eu achava a gente relaxado, mas hoje. Não, hoje a não gente era, cobra mais. não era relaxado, mas tipo assim, vocês tinham um treino intenso, mas assim, de todos que eu já vi mesmo, assim, era porque assim, eu conheci os meninos que treinavam no VOC, o João Lucas, eu conheci eles treinando lá, o Wesley, o Max, aqueles meninos, e eles tinham um desespero pra ir pro treino, assim, um medo de não ir pro treino, que eu ficava assim, gente, se não for pro treino vai acontecer o quê? Ah, não, a Tainara vai fazer isso, vai fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, era aí eu falava assim, meu pai amado, sim, aí eu ficava assim, meu Deus do céu, meu pai amado, não é possível um treino desse não. Mas aí- se não fosse assim, não funciona, eu acho. Sim, Em aí eu alguns fui lugares. ainda uns 3 treinos lá que eles me chamaram pra ir, né, porque eles estavam lá ainda.
E eu vi a bagaceira, eu falei, meu Deus do céu, Jesus amado, aqui ou aprende ou você Ou aprende sai ou aprende. fora. Entendeu? Então, é muito pesado. E como é o estilo de treino tático que vocês querem fazer? É um treino assim? É um treino mais tranquilo, adaptado a todas as pessoas? Como que é? Amiga, eu acho assim que questão de treino, eu acho que o nosso time sempre foi assim. A gente não tem, acho que no feminino, hoje no masculino a gente tem, mas no feminino a gente não tem aquele jogador assim que vai carregar o nosso time numa competição, que vai carregar o nosso time em um jogo. Então assim, a gente faz um treino voltado para o coletivo. Eu acho que o nosso coletivo é muito bom. Inclusive nos abertos, a gente tinha um jogo coletivo, fluiu bem. Tanto que a gente teve uma virada lá, assim, muito, muito bacana contra o time de Lusiânia. E eu acho que é isso, a gente sempre foca Sim, muito aquela no virada foi coletivo. histórica, viu? Foi mesmo, assim, juntou os 3 clubes lá do Ocidental e Sim. foi massa. O jogo também contra o pessoal da UNB foi muito bom. Foi. E é isso, a gente tenta sempre priorizar o coletivo. No masculino é um pouco diferente, porque, por exemplo, a gente tem o Matheus lá. O Matheus joga assim, é um absurdo, é fora da curva. Joga mesmo. Mas não é sempre que a gente pode contar com ele. Então, assim, a gente tem que ter um coletivo muito forte. Muito forte. E a posição que eu mais cobro hoje são os levantadores. Porque eu acho que a engrenagem de qualquer time é o levantador. Então, assim, o levantador tem que estar muito preciso. Tanto que o Marcos sabe, eu grito muito na beira da quadra com o Marcos, o pessoal acha que é pegando no pé. Mas não é, porque eu sei que ele pode ter jogo que ele pode apresentar mais do que ele tá apresentando. E eu acho que sai daí. Para um time funcionar, o levantador tem que estar bem. E como que vocês lidam com a pressão durante os jogos? Eu choro. Eu brigo com o Alexandre. Bom, então, eu gosto De pressão. de jogar com pressão. Eu acho que, tipo assim, faz parte do jogo. Você se sentir... vai ter. Querendo ou não, não é uma coisa Eu que... entro no 24-23 e saco na rede. Não é uma opção, é você jogar com ou sem pressão. A pressão, ela vai existir, você Sempre. querendo ou não. Você vai estar ali, ou uma hora vai ser da torcida, uma hora vai ser você errando, outra hora vai ser o seu time não tá funcionando. Então, sempre vai ter uma pressão. Pode ser que uma hora ou outra a pressão caia pro seu lado. Sim. Por exemplo, quando a gente tá numa posição, por exemplo, eu jogo como líbero, como ponteiro, a gente tem uma pressão... Que foi, mano? Tudo bem, mano? O bicho se engasgou, mulher. Tu tá olhando pra mim, né? Eu não vou vir aqui mais, não, porque o que aconteceu aí? Ai, meu Beba Deus. água. Eu olhei pro Alexandre. Vai, João. Continua, João. Eu não vou cortar, não, vai ficar. Vai ficar aqui. Eu não vou Vai, cortar Bi, essa parte, continua. não, vai ficar. Continua. Enfim, falando sobre a pressão. A pressão, uma hora, ela vai existir, você querendo ou não. Então, por exemplo, vai dependendo... Por exemplo, na minha posição que eu jogo de líbero e às vezes de ponteiro que eu jogava, ela vai existir, principalmente na hora do passe. E o passe, ele é um fundamento que ele vai ser sempre exigido dentro de quadra, né? Todos os fundamentos vão ser exigidos, mas o passe é onde você vai estar sempre sendo caçado. Por exemplo, o time adversário vai sempre te caçar no passe. Vai fazer um saque bom pra justamente quebrar o seu passe, você não ter um levantamento e não continuar com o jogo. Então, eu acho que a pressão ela vai existir, você querendo ou não. E nós atletas, eu acho que nós temos que lidar com Saber lidar com a pressão, entendeu? Porque o atleta que não sabe lidar com a pressão, o que é que tá fazendo dentro Tem de que quadra? jogar um. Amigo, só afasta o microfone um pouco mais pra lá. Pode puxar isso. Pronto. Isso. Eu sabia que ia ser essa baixaria. Eu sabia. Mas pressão faz parte de todo esporte. Não Faz tem parte, como, não sim. tem como. Mas uns lidam de uma forma e outros E de a outra. gente tem que saber lidar com isso. Porque senão, se a gente tá dentro de quadra e a pressão tá ali bombando dentro de quadra e a gente amarela, é preferir sair. É Mas melhor fazer igual Vocês já Marcos. lidaram com alguém que é amarelo durante pressão? Eu acho que... Ai, pensando assim de bate-pronto. que Como amar- técnico, você já lidou com alguém que é amarela diante de pressão? Já, assim, eu não diria amarelar, mas assim, quando era um jogo classificatório, o time funcionava ok. E alguns jogadores. Mas quando era um jogo assim, por exemplo, hoje a gente ganha ou volta pra casa. Aí você via muita gente assim, não apresentava 50% do que sabia jogar. Eu não sei se era a pressão do jogo ou se era, tipo, a gente falava assim, hoje a gente ganha ou volta pra casa. E eu, Alexandre, quando eu tô na beira da quadra como técnico, eu sou muito incisivo. Então, assim, eu cobro muito. Eu não sou aquele técnico, assim, igual o João. O João é mais calmo, tem uma calmaria. Ele fala manso na hora... Ele sabe a hora de alterar a voz, mas eu não. Principalmente se o meu time não tá apresentando aquilo que a gente treina.
Porque, assim, tem treino que a gente faz absurdo, amistoso a gente faz absurdo, mas quando chega em um campeonato, a gente não consegue apresentar aquilo. E eu acho que se o vôlei fosse pra ter um técnico na beira da quadra, pra ficar batendo palma e te elogiando, não precisava de um técnico. Tanto, a gente não pede um tempo quando o time tá bem. A gente tem que pedir quando o time tá mal. Sim. E tem que corrigir. Isso faz parte do vôlei. A máxima do vôlei é essa. Principalmente de um técnico, não tem como. Minha patroa falou pra mim bem assim, eu falei que eu fiz um negócio lá bem legal, né? Que é um negócio bem legalzinho lá. Ela falou, não sei mais que a sua obrigação. E é isso, vai. Quando você entra na quadra, sua obrigação é ganhar. Entendeu? É você entrar Pelo pra menos ganhar. jogar. Pelo menos fazer a sua É, parte. Se o João que é livre, ele tá lá errando, e eu tô lá na beira da quadra. Vamos, João, pra próxima. Se eu ficar deixando, eu vou perder o jogo. A culpa vai ser minha ou vai ser do João? Sim. Minha, que eu podia ter feito algo. O João tava tentando, mas ele não tava... Substituir, por exemplo. Ele não tava... Exatamente. Amigo, assim... eu sou muito pavio curto, assim, em jogos, assim. Sim. Errou uma, vamos. Errou a segunda, errou a terceira, tchau. Eu tiro, olho o jogo de fora. Às vezes você tá até substituindo um atleta, não porque ele tá muito, muito mal, mas às vezes você precisa tirar o atleta pra ele ver um pouco o jogo de fora da quadra, pra ele ver o que ele precisa melhorar. Às vezes ele tá jogando, não tá mal, mas também não tá bem. Então, às vezes a gente precisa ter uma visão de fora da quadra pra entender o jogo. É por isso que eu falo muito do coletivo. Tem jogos que a gente vai jogar e o Matheus tá marcadíssimo no bloqueio. Aí eu vou tirar ele. Pra quê? Porque a gente vai ter uma distribuição melhor. Porque todos os levantadores confiam naquele atacante. Então, talvez eu tirando o meu melhor atacante do jogo, não quer dizer que ele é ruim, não. Mas a gente precisa mudar a dinâmica do jogo em alguns momentos. Então, é importante isso. Alexandre sempre me falou uma coisa. Amigo, eu gosto que você não comece jogando. Eu gosto que você comece no banco para você ver o jogo e quando você entrar, você fazer o seu. Sim. Entendeu? Observar antes, né? Gente, como que tá o planejamento para expandir o time? Vocês vão ter um limite de pessoas que vão estar ali participando? Ou vocês vão, sei lá, quantas pessoas quiserem vir, vão vir, porém só vai jogar tantos? Como que vai ser essa questão aí? Porque quando a galera vê o time crescendo, quando a galera vê que... Porque, querendo ou não, vocês têm uma ótima administração. Eu acompanho desde o Legacy a administração de vocês, com relação ao time e tudo mais. E todo o campeonato que vocês foram era muito bom, era muito organizado, assim. Não o campeonato, mas vocês mesmo, o time, entendeu? Então, eu quero saber como que vai ser a partir de agora, porque vocês não vão ser um projeto. E o outro era um projeto, o do Júnior é um projeto, o VOC eu não sei se é um time ou é um projeto, eu não tenho contato com o pessoal de lá. Mas, tipo assim, eu acho que os três lá são um projeto que recebe todo mundo. Como que vocês vão lidar com as pessoas que vão querer entrar no time? Tipo assim, eu quero entrar no time. Eu acho que é relativo. Hoje o nosso time é fechado. Assim, a gente pode estar, por exemplo, hoje eu acho, na minha visão, que a gente precisa de um ponteiro. Talvez, assim... eu posso ir, de boa. Vamos, sua vaga tá lá, viu? Já coloca o nome do Pode Foquita lá no uniforme e vamos. Mas eu não quero fazer uma seletiva porque a gente tá precisando de um ponteiro. E chega, porque... Que dia que a gente lançou lá no Instagram? Domingo. De domingo pra cá... Eu recebi muitas mensagens. Muitas. De gente querendo participar. De gente querendo participar. E eu explicando pro pessoal, gente, não é um projeto. A gente não quer abrir um projeto, abraçar todo mundo. Pode ser futuramente. Mas nesse início não, a gente tá muito no começo ainda. A gente tem que conquistar mais coisas pra depois a gente conseguir, assim, abraçar mais gente, sabe? Hoje a gente só tem um time adulto masculino e um time adulto feminino. Eu acho que, assim, hoje o nosso foco é, por exemplo, continuar jogando com o time masculino, que era algo que veio do princípio do desejo do Marcos, de querer dar continuidade da nossa continuação lá no Campeonato Dali Bravo. E o feminino, a gente tá dando continuidade porque a gente começou esse projeto lá no Legacy por elas, né? E a gente não quis abrir mão delas, a gente quer continuar com elas. Então, eu acho que, por enquanto, o nosso grupo vai ser fechado para esses dois times. E é isso. E se futuramente a gente sentir a necessidade de abrir uma seletiva para chamar algum atleta ou para compor um novo time, um time B, um time C. Fazer uma base. É legal você trabalhar com a base. É necessário trabalhar com a base. Amigo, mas eu vou te falar uma coisa. As pessoas que estão mandando mensagem, é porque o que acontece? A maioria das... Eu não moro no estado ocidental, mas como eu vivo lá muito, eu posso acompanhar um pouco. O pessoal tá muito cansado, amigo, do que acontece lá. A pessoa tá num time, é expulso. Tá no outro, é expulso. Tá no outro, é expulso. Graças a Deus, nunca fui expulso. E às vezes, amigo, é por um motivo tão fútil, que a pessoa é expulsa de um time,
Que eu fico assim, gente, qual a necessidade disso? Não dou conta. Então, tipo assim, as pessoas estão cansadas, então eu acredito que elas estão procurando um refúgio em outro lugar. Eu conheço gente que foi expulso de projeto aqui, disse que não vai mais jogar em time nenhum, que deu até o tênis, falou, não quero nunca mais saber de vôlei. Criou trauma por causa desse negócio de expulsão, sai daqui, fora, entendeu? É complicado mesmo. É complicado. E tem gente que, por exemplo, nós estávamos no Legacy. Eu, Marcos, João e tem o Sadraque que estava lá com a gente também. Às vezes você está num projeto não por conta do projeto. Às vezes você tá lá por conta de uma pessoa. Quando aquela pessoa sai, acabou pra você. Igual eu tava lá no masculino. Eu falei pros meninos, hoje o meu compromisso aqui é com as meninas. Só que aconteceu da gente ter que sair, a gente saiu. Mas de qualquer forma, se eu estivesse no Legacy, se o Marcos quisesse montar um time e eu ainda estivesse lá, da mesma forma nós iríamos montar esse time paralelo para que ele pudesse jogar e a galera também pudesse jogar. Você teve uma conversa meio com o dono do time antes de sair? Como é que foi? Eu não sei se foi conversa. Foi decisão. Não, assim, o que aconteceu? Eu não tenho o porquê esconder. A gente tava nesse impasse dos abertos, vinham tendo algumas mal entendidos, falácias de lá, falácias de cá. Não, numa situação nunca tem uma verdade absoluta, né? Na verdade até tem, mas aí tem minha verdade, a sua verdade e a verdade, que é a verdade de verdade. Mas assim, eu também fui infantil. Eu reconheço da minha parte que eu fui infantil, porque assim, a gente já vinha não conseguindo mais ter um diálogo, a gente não se comunicava mais como antes. E aí... As conversas não estavam mais batendo. Sim, né, não estava mais batendo. E um deles quis marcar uma reunião, numa terça-feira, e aí eu falei assim que não ia pra essa reunião porque eu não queria mais me desgastar, porque eu sabia que fosse nessa reunião, só ia gerar discussão. Sim. E não ia resolver nada. Ele falou assim que se alguém não fosse nessa reunião, podia se considerar fora do projeto, e aí eu falei que não iria. Ele achou que eu estava sendo omisso, e aí eu falei assim, então... Aí ele pegou e falou, não, se você não quer mais participar do Legacy, é melhor você falar logo de vez, do que ficar acontecendo essas coisas aqui, ficar tretando e estando no time. Eu, com toda a minha maturidade, só dei um tchau e saí, mas eu fui infantil nessa parte. Eu reconheço, mas eu acho que já estava na hora da gente sair mesmo. Mesmo se não tivesse acontecido essa conversa, dele querer fazer essa reunião, eu acho que eu já ia sair de qualquer forma. E da minha parte, amigo, eu saí, primeiramente quem saiu fui eu, e nós não tivemos essa conversa. Mas eu estou aberto para conversar com ele, entendeu? E tu acha que alguém quer conversar contigo? Não, eu estou falando que eu estou aberto para ter uma conversa com o Washington, porque nós somos adultos e temos que colocar os pingos nos is. Talvez agora essa conversa pode até fluir, porque eu acho que a gente... Será que esse Caio Felipe que tá aqui comentando é o Caio? Merda, né? Ele tá aqui na live chocada. Caio. Ele, vagabundo. Vagabundo, tu me respeita, viu? Ele tá aqui, não perde nada, tá aqui o tempo todo, aqui, Caio Felipe. E talvez, eu acho que agora que nós não estamos mais no mesmo ambiente, a poeira já baixou, talvez consiga ter um diálogo, sabe? Eu acho que é válido. Todo mundo é adulto. Sim, todo mundo é adulto, tipo assim, e foi meio que uma confusão ali por causa de um campeonato, então foi uma besteira. Algumas coisas, amigos, eu falei pro Washington, pra ele, pessoalmente, e algumas coisas eu mandei mensagem pra ele. Eu não cometi absolutamente nada dele. Mas não foi só a questão dos jogos, teve algumas situações também que, assim, me desagradaram muito, muito mesmo. Que não vem ao caso, que eu acho que não tem que abrir aqui. Mas não foi só isso, viu? Porque o pessoal fica me pintando de doido aí, mas não foi só isso, não. Amigos, quer dizer... Amigues. Amigues, na língua não binária. Gente, hoje é o último episódio da primeira temporada, viu? Eu tô me achando. A gente vai ter algumas novidades, algumas mudanças em relação a algumas coisas. E em breve eu vou estar divulgando aí, tá? Algumas mudanças do Pod Foquito, galera. Amigo, eu queria saber qual é o objetivo do time para os próximos meses, anos. Pode falar, amigo. Sim. Velho, primeiramente a gente montou o time para participar da primeira edição da Libravo. Mas a gente quer dar continuidade ao time, entendeu? E se porventura a gente chamar, convidar mais alguém para ponteiro, assim, se nós precisarmos de alguém para compor o time, a gente com certeza vai chamar. Lançar aí a Copa Foquito de voleibol. Bom, eu acho que assim... Esse episódio do Pod Foquito é patrocinado pela Playmóvel, operadora 100% digital,
que conecta você com qualidade e excelência. Playmóvel.com.br e conheça os serviços que vão transformar sua experiência móvel. Lembrando que eles entregam o chip na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, de 3 a 5 dias úteis, tá, galera? Então, é muito rápido. Então, você pode estar solicitando seu chip. E detalhe, tem planos empresariais também. Você que tem sua empresa, que quer trazer uma conexão de maior qualidade, eles também têm planos pessoa jurídica, conexão nacional sem limites, planos flexíveis e adaptados ao tamanho da sua empresa, acesso aos serviços de app de música, séries e nutrição e relatórios detalhados para a gestão do consumo. Ou seja, é uma operadora completa, tá, galera? Galera, Playmóvel. Então, você que ainda não... que tá comprando seu celular agora, ou você que já tem um número e quiser fazer a portabilidade também, eles fazem a portabilidade, tá bom? Então, vem para Playmóvel, que é a sua operadora com qualidade e excelência. Playmóvel.com.br, tá? Obrigado, gente. Que um dos objetivos que a gente estava pensando para esse ano, né? Eu não sei se a gente vai conseguir, mas tentar participar da Lince, né? Da Lince, que é sim. o campeonato de lá Goiânia, de Goiânia. né? De Goiânia. Eu vou com vocês. Já participei lá do campeonato muito bom, muito bem organizado. E a gente quer levar o time, né, pra participar. O feminino, o masculino, inclusive. Sim. E participar dos campeonatos que surgirem aí na cidade, no entorno. E é isso. É porque a Lince é um campeonato assim... Já joguei tudo na minha vida. Todo campeonato que tem aqui no entorno já joguei, mas... Nunca participei. Amigo, mas você já jogava bem. E nos últimos tempos você tava... Foi, mulher. Não, é porque eu falei... E nos últimos tempos você tava evoluindo muito mais, amigo. Muito, muito mais mesmo. Eu tava vendo tu jogando nos últimos tempos antes de se machucar. Cara, tu tava atacando umas bolas cabulosas. Tipo, muito, muito cabulosas. Teu saque também é diabólico, né? Não vou beber, não. É complicado, porque assim, pra quem não sabe, todo mundo me vê na beira da quadra, mas eu quero estar jogando. Mas infelizmente, desde 2022... que eu venho sofrendo com algumas lesões também, aí já tem tendência a engordar, e toda vez que lesiona, engorda mais um pouco. Em 2022 eu rompi o meu tendão de Aquiles, aí fiquei 6 meses fora. Quando eu voltei, eu tive uma ruptura no tendão patelar do joelho, aí fiquei mais 1 mês fora, porque foi de um grau leve, e agora que eu tô voltando de novo, ainda não voltei a treinar, mas eu rompi o meu outro tendão de Aquiles, que é do pé direito, aí dessa vez eu tive que fazer uma cirurgia, aí eu tô tratando e tentar voltar, né? Infelizmente, assim, já não tem altura. Pesado, ainda fica só se machucando. Aí não dá também. Toda quebrada. O João Vitor também fez uma cirurgia recente agora, né? Como que tá a recuperação? Tá indo, né? A gente é o desespero do INSS. Resiliência. Pois é, tava todo mundo afastado pelo INSS aqui até um dia desse. O Ale ainda tá. Ainda estou. Mas, assim, Teu patrão vendo esse vídeo. Acho que ele nem sabe quem sou eu. Eu me lesionei no final de 2023, né? E aí tava num treino, inclusive, uma semana antes do campeonato. Uma semana antes não, na semana do campeonato eu fui nesse treino e eu ia jogar de líbero nesse campeonato. Aí eu fui inventar de ir no treino, eu queria atacar. E aí foi quando eu me lesionei. Na última bola que eu fui atacar, recebi 5 bolas pra atacar lá no treino. Na última bola que eu pedi pra atacar, peguei e me lesionei. Aí caí, não que eu pisei no chão, meu pé virou e eu virei meu joelho. Não deslocou, não chegou a deslocar. Eu virei meu joelho e ele voltou pro lugar na mesma hora. E aí comecei a sentir uma dor imensa. Aí nisso fui no hospital, quando eu fui ver o resultado da ressonância, né, tinha rompido o ligamento cruzado anterior. Aí de lá no final do ano de 2023 foi o ano de 2024 todinho vivendo com essa lesão. Continuei jogando sem poder estar jogando, né? Porque podia prejudicar mais a minha situação no joelho. E aí, consegui, graças a Deus, no final do ano passado, novembro, fazer a cirurgia. Aí agora são 8 meses de recuperação. Então, provavelmente, só vou voltar a jogar no meio do ano agora. Mas eu acho que ainda volta um pouquinho antes. Então, se tudo der certo, até o meio do ano eu já tô aí nas quadras de novo. E eu tô louco pra voltar. Então, Librado, você vai só como comissão técnica? Por enquanto eu tô só como comissão técnica do feminino, do masculino. Eu vou entrar pra sacar, nem que seja do chão, mas eu vou entrar pra sacar. Na rede. Amigo, e como que você lida com aquela história que, tipo assim, é técnico, porque o pessoal falando isso, né? Técnico porque não sabe jogar, não sei o quê. Como você lida com essa história? Já escutei. É tudo invejoso que joga menos do que eu. Eu já ouvi gente falando isso, sabia? Eu vi, menino, o povo me afrontando no Instagram.
Inclusive falando que eu era técnico porque eu era ruim. Eu já vi isso no próprio campeonato mesmo, falando. Eu, Alexandre, eu penso assim, eu não sou bom, mas não sou ruim. Eu sou o suficiente. Eu penso dessa forma. Eu acho que quando eu tô dentro de quadra, por exemplo, eu dou prejuízo no bloqueio, porque eu sou baixo. Mas eu gosto muito de defender. Tanto que eu acho que eu vou voltar jogando de livre, porque eu não vou poder saltar ainda. Mas isso não... Cara, assim, crítica a gente vai ter em todo lugar. Todo lugar. E eu não Se me o povo importo. for ligado que o povo fala da minha amiga Ah, Tiago, não, de mim, da minha amiga não, Tiago, lascado. a gente vai ficar louca. É por isso que eu fico lá A gente fazendo nasceu pra barraco. ser famoso, né, amiga, na nossa Eu cidade. fico lá fazendo barraco no Instagram e o povo acha que eu sou doido. jogar sinuca, que ela é famosa. Não, mas eu não me importo, não. Eu sei o que eu tô passando. Eu sei que a maioria desse tempo que eu tava no Legacy, eu passei lesionado. Porque por exemplo, essa lesão que eu tive, nos 2 pés, infelizmente, em menos de 1 ano e meio, são 6 meses no mínimo de repouso, de recuperação. E assim, não tem como você voltar. E aí quando eu tava voltando, que eu tava conseguindo, sabe assim, voltar a jogar de verdade, aí puxaram meu pé de novo. Ô, mulher. E me lasquei. E a Darlene entrou na live, o Cauã tá na live. Tu tá com a live aberta também aí? Tô? Ah, Não sei. tá. Tudo fofoqueiro. Ah, é pior que eu entrei. O Max tá na live entrei também. Pra mandar o link. E como que surgiu a amizade de vocês, assim, amigo? Porque hoje em dia é difícil pensar no Marcos sem pensar no Alexandre e no João Vitor. É difícil pensar no Alexandre e vice-versa, entendeu? Eu Então, acho que como- cada um tem uma perspectiva diferente, eu acho. Porque. Vai, amigo, pode A minha continuar. amizade. Eu odiava o Marcos no começo, de verdade. Não, eu também tinha um receio com o Pérez, mas era... Eu também não mas- ia com a cara da Lei, não. Meu Deus, tô sabendo agora. Passada! Revelação. DR depois Brincadeira. daqui, DR depois daqui. Não, eu também não ia muito com a cara do Pérez, mas era por outros motivos. Eu nunca tive nada sobre com ele, Não, não. com o João não. Nem, nem com o Alexandre. O Marcos eu brincadeira, conheci ele lá no lago. Jogando vôlei, na Me areia. afrontando. Tinha uma raiva desse homem. Aí depois a gente passou pra jogar na pracinha da 15 da Cidade Ocidental. Aquele lá perto do João Lucas, que às vezes a gente ia, aquela lá. Aham. É, lá mesmo. Melhor vôlei que tinha no O melhor Ocidental. vôlei que tinha no Ocidental era na pracinha. Os meninos falaram que foi de lá que o Júnior começou a fundar o Ocidental Vôlei, né? Foi a partir Foi. dali, não foi? Acho que sim. Foi, nós Foi jogávamos como o lá. pessoal dali, né? Que isso Aí, começou a surgir. aí o Júnior teve essa ideia, né? Acho que nessa época era o Júnior, o Austin. Acho que o Márcio também tava junto, se eu não me engano. Ah, então praticamente os 3 começaram juntos, aí depois cada um se separou. Depois que teve as divisões. Mas começaram juntos e com a galera lá da pracinha. Deixa, amiga, se tiver mais uma divisão dentro do teu, aí vai ter outro time saindo do teu, será? Tá repreendido, bate aqui. A gente já fez um combinado que Não. dessa vez a gente não vai sair mais pra time nenhum. Não pode Nem. brigar. Ou a gente Não briga pode. e se mata lá. E se briga resolve. E se Se resolve. resolve. Mas o Brigar. time não acaba mais, não. Mas sim, eu conheci o Alexandre acho que tem uns 6 anos, né, amigo? Acho que vai fazer 7 agora. 6 anos pra 7 anos. E aí a gente começou a jogar na pracinha. Aí também de vez em quando o João ia, né? Mas o João já tinha um carinho por ele há muito tempo, sem até conversar com ele. É isso que eu ia falar. E o Alexandre não. O Alexandre a gente começou a amizade Gente, os comentários aqui tá babado, viu? Tem alguém falando mal de mim pra xingar? e de mim, né? Não. A minha amizade com o Alexandre foi do zero, certo? E a gente começou Marcos adotou todos, se é que vocês entendem. Quem é esse monstro? que foi É O o Caio. Carreguei essa no colo. Esse cara é O Caio é da ridículo. Ocidental, que eu nunca vejo ele nas É. peladas. Ele tá no grupo, aí ele lança a Discord lá no É grupo porque e ele tá vaza. tentando ficar rico, Caio. Hoje eu acho que ele tá morando mais no Ocidental. Ele não. mora no também acho que não. plano. Ah, Mas tá. ele sempre morou no Ele foi Ocidental. expulso do Ocidental. A gente era expulso dos clubes, ele foi da Ocidental. Ele é bonitinho, Caio, eu achei ele bonitinho. Não parece uma cara de rato. Ah, não, sim, mas- aí a gente... Qual é a tua concepção de beleza, amigo? Deixa a mulher falar, mulher. Aí eu comecei a amizade com o Alexandre. Nossa amizade começou do zero mesmo. Tanto é que ele não me suportava lá no lago. E quando a gente passou E cuidado com o que tu vai falar, viu? E quando a gente passou pra pracinha, velho, a gente começou a se falar e tal, e a gente só jogava juntos. Eu levantando, ele atacando, E na hora de ir embora, a gente descia junto, né? junto, tudo. E a gente fazia quase tudo junto. E Dos daí- irmãos. Isso. E aí, teve uma. Eu me lembro de uma história assim que me emociona. Por quê? Uma vez a gente estava sentado no suco no saco. E ele falou pra mim assim mesmo, amigo. A gente conversando sobre as nossas vidas. E ele falou, amigo, Deus me enviou um anjo Foi mesmo. na minha vida. E esse anjo
É você. Cara, me emociona, porque... Dá um lenço pra minha amiga. Dá um lenço aqui pra minha amiga, Thiago. Não, me emociona mesmo, do fundo do meu coração. Porque assim, a gente ouvir isso de uma pessoa que, poxa, que a gente mal conhece, porque a gente não tinha amizade, eram meses de amizade, entendeu? E a pessoa virar pra mim e falar que eu sou um anjo na vida dela, pra mim é gratificante, entendeu? Porque eu não sou perdido. Agora, o João foi a cachaça que uniu a gente. Agora, Joãozinho, eu... Eu tenho duas perspectivas diferentes. Porque, tipo assim, O Júnior tá no time de vocês? Sim. Tá. Tá? O Júnior vai ser nosso líbero na Líbero. Libravo, viu? é Pra a quem não União Ocidental Vôlei e Asgard. Amiga, é porque nosso líbero era o João e o Caio comentou Sadraque. aqui. E o... Tá, Mas fofoqueiro. isso não é segredo pra ninguém, não. Não, mas ele comentou na live. Sim, Ah. tá, fofoqueiro. O Juninho João é tá nosso machucado líbero. e aí a gente só tinha um Sadraque de líbero. Como o Júnior tá ajudando a gente nesse início, aí eu fiz o convite pra ele e ele aceitou. Porque o time dele não vai participar, né? Dali Brown? Não. Nenhum time dele, nem masculino, nem feminino. E ele topou. Continua, amigo. Bom, a nossa amizade começou tem pouco tempo, foi agora. Mas, tipo assim, de conhecer o Marcos, eu conheço ele há muito tempo já, de quando eu comecei no vôlei, lá Igual na eu conheço cidade. o João. Então, tipo assim, foi lá em 2015, quando eu comecei a jogar vôlei lá na Cidade Ocidental, eu conheci o Marcos lá, que era quando tinha esse projeto bem antigo, quando ainda tinha, não era um projeto, mas, tipo assim, tinha um pessoal do vôlei da cidade que treinava lá no ginásio. Que treinava lá no ginásio. E aí era o pessoal da cidade que jogava lá. Não era, tipo, não era um time, não era praticamente nada. O pessoal ia pra treinar lá, jogava pelado, às vezes treinava. E aí conheci o Marcos lá, que ele ajudava o Márcio, o Morrison. Foi quando tudo começou lá. Na época que o vôlei era com coco. Foi quando eu comecei. Quando o João era hétero em 2015. É verdade. O Caio, né? Gente, esse Caio é terrível. Bloqueia esse homem aí, pelo amor de Deus. Tá atrapalhando nossa conversa. Aí conheci o Marcos lá, desde essa época, e aí a gente não tinha tanto uma amizade, mas se conheceu, e sempre que ia nas peladas, conversava com o Marcos, sempre gostei muito de conversar com ele, mas nunca teve tanta intimidade ao nível de amizade que a gente tem hoje. E aí, logo depois, na pracinha, eu lembro de conhecer o Ale lá na pracinha jogando, mas a gente também não se falava muito. Eu achava que o Ale, inclusive, não gostava de mim. A gente fazia dupla e não se falava. A gente jogava junto e não se falava. E aí, a amizade mesmo foi acontecer quando por agora, né? Quando eu fui pro Legacy, a gente começou a sair junto. Deve ter uns 5 meses, mais ou menos. Não, tem mais. Sério? Foi ano passado Amigo, todo tem dia, mais, amigo. Já tem mais de com ano. vocês, Já tem mais de É ano. verdade. Foi no final de 2020. Começo de 2024, na verdade. Já tem um ano já. Mas foi isso. Aí foi quando eu fui pra lá e a nossa amizade fortaleceu. Que a E gente aí foi começou a rasgação de seda. Te amo pra cá, te amo pra lá. E é isso aí. Gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, de verdade mesmo, sem brincadeira. Não é frase de corte. Não é. Não, e eu falei isso pra Catarina no office, se você quiser perguntar pra ela, pode perguntar. De todos os lugares que eu e ela já andamos, a galera, tipo, de verdade, mais verdadeira que a gente achou foi lá. Nosso Dental, entre vocês, assim, sabe? Por isso que eu sou cancelado. É a galera mais verdadeira, onde a gente literalmente. Que assim, pode até acontecido, mas não que chegou aos meus ouvidos. Tipo, de vocês ter ficado falando mal da gente, ou ter inventado alguma coisa a nosso respeito. Não quer que eu vou falar de ti? Não, exatamente. Pode até ter acontecido, mas não que chegou nos meus ouvidos, assim, entendeu? E no ouvido dela. Então, Cara, tipo assim. Amigo, no início mesmo, assim, quando você começou a ir lá, eu acho que tanto da sua parte quanto da nossa, a gente tinha um pé atrás um com o outro. Mas de lá pra cá... Mas é porque eu achava que vocês não iam com minha cara, principalmente o Marcos. Eu achava que não ia com minha cara. Inclusive, ontem teve uma rodinha e jogaram teu nome lá, né? Perguntaram pra mim, assim, o que você acha do Foquito? Eu falei, cara, hoje, graças a Deus, eu não tenho nada pra falar de mal do Foquito. Nada. Foi ontem lá no... Foi ontem, né? Lá no lago? Foi ontem. Aí eu usei essas palavras. E, amigo, tipo assim, eu realmente sou verdadeiro. O que eu tenho pra falar, eu falo pra você na sua frente, eu falo pro João na sua frente e falo pra Alexandre Isso é na sua verdade. frente. Teve um tempo que Tanto surgiu uma é fofoca, você veio me perguntar. Que surgiu exatamente é o ponto que eu quero chegar. Surgiu uma fofoca com o meu nome e com o teu nome e o que eu fiz? Eu te chamei no canto e perguntei pra você e você me respondeu. Preciso bater aqui não, irmão. Ele pediu pra não bater mesmo. E ele tá aqui, ó. Pá, pá. Por causa dos barulhos no Perdão, microfone. amigo. Mas é verdade, eu falo muito isso com a Catarina. Muito, muito, muito mesmo. A gente comenta direto. Amiga, o lugar mais legal que a gente que tem pessoas mais legais é na Ocidental, hein? E eu vou e bato. O lugar onde tem pessoas mais legais é na Ocidental. E pessoas assim,
Porque literalmente não chegou, amigo, no nosso ouvido. Tipo assim, de todo lugar que a gente andou, já chegou uma pessoa pra falar assim, o pessoal tava falando de vocês. Todos, sem exceção mesmo. Todos já teve. Só que, tipo assim, uns a gente releva, porque às vezes é besteira. Entendeu? Então, tipo assim, e lá no Ocidental ainda não chegou nos meus ouvidos. Inclusive, quando eu já comentei isso com algumas pessoas que hoje não colam mais com vocês, as pessoas ficaram bem assim, ó. Tipo assim, querendo gerar aquela dúvida na gente, sabe? Então, tipo assim, eu fiquei assim, mas eu não vou deixar isso entrar no meu coração, porque, tipo assim, fazer uma careta é uma coisa, você chegar e falar, falou isso, é outra. Provar que você falou. Exatamente, é outra. Tipo assim, então, é por isso que eu, tipo assim, vou lá, circulo, vou não sei aonde, mas sempre eu tô lá com vocês, sempre eu tô mandando mensagem pro Alexandre, porque ele que me cancela mesmo. Mas direto eu tô, amigo, vocês vão molhar as palavras hoje, se for eu te aviso. Nunca mais mandou uma mensagem na vida. Às vezes eu esqueço, mas é porque geralmente toda vez tudo em cima da hora, né, amigo? que ele manda, a gente não vai. A gente não vai. Mas direto eu mando, amigo, se vão molhar as palavras hoje, me avisa que eu vou lá encontrar vocês. Aí a mensagem nunca chega. E a mensagem nunca chega, eu lá deitadinho, só esperando a mensagem chegar. E a gente bêbado já pra lá de Austrália. Depois daquele amistoso, vocês chegaram a sair? Que dia? Acho que foi no sábado, teve amistoso contra o Ocidental Vôlei. Só foi eu e o Marcos jogar sinuca. Eu e o Marcos e a galera só. Pois é, porque foi tudo pra casa. eu quase te mandei mensagem, porque eu fui embora naquela hora, porque eu ia pro culto, eu ia pra uma vigília. Mas aí o inimigo não deixou eu ir. Então evangélico. O inimigo não deixou eu ir, acabou falando, eu vou ficar em casa mesmo. Quase que eu te mandei mensagem, só que eu comecei a assistir aquela novela Beleza Fatal, não sei se vocês estão assistindo. Eu sei qual que é, mas não vou não. Mas, nossa, eu tô viciado naquela novela. Já tô triste porque eu acho que no 20 só tem 25 episódios aí. Eles lançam por semana, eu acho. Mas ela é muito boa. Enfim. E assim, amigo, então o que eu falo pra vocês é, tipo, permaneça nessa mesma vibe de vocês, assim, porque eu literalmente eu gosto. Entendeu? Eu gosto mesmo. De estar com vocês têm uma energia muito boa. Toda vez que a gente estava junto, sempre era muito engraçado. Era mesmo. Falei isso com o João Lucas esses dias. Literalmente, eu falei, amigo, era muito bom quando a gente se reunia depois dos vôleis. Pensei teu pé, né, amigo? Não, eu tava. Depois dos vôleis, tipo assim, a gente se reunia, ia pra aquele parada eixo lá embaixo. Eu acho que foi as melhores resenhas que a gente já teve. Sim. Era aquelas. Eu lembro. Eram aquelas. Foram Eu ia mesmo. falar uma merda, né? Eu ia. Ainda bem que Deus tocou no teu coração. Meu Deus! Mas eu ia contar um acontecido da resenha que ia ser babado. Mas viu? E a gente deixa abaixo. Aí todo Deixa mundo ia no ser off. cancelado. Mas assim, eu falo pra todo mundo. Outro dia eu até respondi uma caixinha. Meu Deus, o Caio tá terrível aqui. Ainda bem que eu acho que o Júnior não tá na live. Caio, você não tem uma roupa pra lavar, uma louça não aí na sua casa? Vai preparar um treino. Vai dormir, que amanhã tu tem que acordar cedo pra trabalhar. Na verdade, naquela época, eu até respondi uma caixinha. Ó, acho isso que aqui semana foi o que ele passada. falou. Eu só vou replicar o que ele falou. Pelo Não, amor de Deus, olha lá. não sou eu que tô falando. Ué, a live saiu, será? Acho que não, né? Ele falou bem assim, não dou 2 meses pro Júnior brigar com alguém e sair intrigado da cidade. Cara, ainda bem que ninguém dá moral pro Caio, né? Porque ele não vale nada. A live encerrou. Mas pode continuar falando, amigo. Sim, aí eu até esqueci o que eu tava falando. Foi o comentário do Caio que se... Eu tava falando dos meninos, das nossas resenhas. Aham. Eu até respondi uma caixinha no Instagram, acho que foi semana passada. Que citaram até, acho que algum dos meninos. E eu fiz questão de mencionar o nome do João Lucas e do João, do Geladeira. Sim. Porque, não que os outros não sejam, mas eu tinha um carinho especial por eles, porque eles, do time todo, tudo que eles iam fazer, se eles iriam faltar treino, eles eram verdadeiros comigo. Por exemplo, eles falavam assim, que eu queria dizer bem aqui que o Foquito tentou roubar meus atletas pro vôlei engar. Aí... Não, pior que não. Pior que não, sabe por quê, amigo? Porque o que acontece? Era muito contramão. O que eu pedi? Eu pedi um auxílio pra eles ajudar a treinar os meninos. Aí quando tinha uns amistosos mais pesados, por exemplo, contra o Lunários, eu ia botar o pessoal do Engar pra jogar contra o Lunários, amigo, ia ser tipo assim, ia ser péssimo, amigo. Ia ser tipo taca, ia ser 25-0. Os meninos do Engar nem, a maioria Se alterou, gente. Os meninos do Engar nem rodar 5-1, sabe? A maioria Não, estão eu vi, aprendendo eu vi. agora. Então, tipo assim, eu falava, não tem como colocar os meninos do Engar pra jogar contra o Lunários da vida. Não. A Tati mesmo, lá de Lusiânia, que eu até chamei ela pra vir aqui já, que era professora de Educação Física. A Tati tinha um time da escola dela montado perfeito. Era um O pessoal time fala assim. muito bem dela. Era um time assim, que eu vou te falar, eu nunca vi uma mulher conseguir montar um time como ela conseguiu, de adolescente como ela conseguiu. E bom. Disciplinado, bom, os meninos respeitavam e obedeciam a ela, tinha um carinho tão grande por ela, que eu ficava assim, cara, que lindo isso, entendeu?
Então, tipo assim, eu não tinha como colocar os meninos do Ingá pra jogar. Sim, Ia ser uma vergonha, mas nunca passou pela minha Então, cabeça. mas aí, os meninos, por exemplo, era o João Lucas e o Geladeira. Aham. Eram os únicos que falavam assim pra mim, Ale, hoje eu não vou pro treino porque eu prometi pro Davi que eu vou, por exemplo, pra um amistoso lá com eles. Sim. Eu ficava bravo, porque, por exemplo, eu não gostava que eles faltassem treino pra ir pra um amistoso. Nesse momento você falava de mim. Nesse momento sim. Mas eu acho que nem era tanto Calma, sobre amigo, você, tô era mais brincando. sobre os atletas. Aham, Porque, tô assim, ligando. só que o João, nesse dia em específico, ele falou assim pra mim, hoje eu estou fechado com o Legacy. Se tem treino do Legacy, por mais que eu tenha dado minha palavra pros meninos que eu iria jogar esse amistoso, mas coincidiu de cair no nosso treino, eu vou vir treinar, porque o meu compromisso é aqui. Então, assim, eles eram os únicos. A gente teve vários problemas. Tipo, eu, João, João Geladeira, né? João Lucas e João Geladeira. Que, assim, nossas ideias não batiam. Mas hoje a gente já se resolveu, graças a Deus. Tudo por conta do teu podcast. Eu conversei com o João, foi. A gente se Tá vendo o resolveu. podcast fazendo reconciliações? Pois Que é. lindo. Era pro Verdade, vôlei unir, aí que verdade. tá unindo é o podcast. Aí a gente conversou. Inclusive, encontrei ele ontem, o João. Aí foi tranquila a relação. Foi, a gente conversou. Aí já se resolvemos, mas assim, a gente teve atritos, a gente ficou sem falar, a gente se atacou uma época nas redes sociais, mas eu sempre falei pro João e pro João Lucas que meu sentimento por eles era verdadeiro, porque eles eram verdadeiros comigo. Diferente de alguns que não eram, né? Aham. Que ficava ali omitindo algumas coisas, mas de resto... Como que tá a escalação hoje do Asgard? O masculino e o feminino? Você quer que eu dê nomes? Nomes, posição por posição. Eu vou falar do feminino. Tá. Não, mentira. Quer falar não do vou me masculino? comprometer, pode não. falar Não vou me você, comprometer, que eu não. não tenho... Não, mas ele não quer a Não, eu não quero titularidade, né? pódio. Eu quero, tipo assim, saber, Posição, por exemplo, ponteiro, fulano e Beltrano é ponteiro. central. beleza, É. entendi. Do masculino, na ponta, eu vou começar da ponta. A gente tem o Matheus, tem o Ian, que é lá do Ingá. Tem o Bebê, que eu quero que ele vire central, porque na ponta, meu Deus do céu. Acho que só Ele isso. veio também com vocês? Pedro? Uhum, Sim, bebê? veio. Que ele vai seguir o pai dele, né? Que sinal, olha. Aí tem eles três na ponta. De central a gente tem o Cauã, tem o Max e o Pezão. O Pezão agora, o Pezão ali é um coringa, né? É, E aí só que ele ajuda mais de central do que na ponta. sim. Aí na saída a gente tem o Rafael, tem o Soldado, tem o... Ah, o Rafael também veio. Rafael tá Sim. com a gente, vai jogar librado com a gente. Passada. E aí tem o Luiz, que é o namorado da Ada. Ada. E que a gente tá há muito tempo querendo, assim... Não que a gente queira um jogador diferenciado, mas a gente queria um Canhoto. oposto canhoto. E ele é canhoto. Uhum. Então, assim, dá pra mudar de Trabalhar bem, né? De líbero a gente tem o João, o Sadraque e tem o Júnior que tá ajudando a gente. Se o Júnior vai continuar com a gente, eu não sei, porque ele tem o time dele, né? Então, em algum momento que o time dele for jogar, ele vai... É alguma merda do Caio, Dá né? prioridade pro time dele, né? O cara Lógico. falou que bebê na ponta, Jesus Cristo, é melhor o Márcio Daniel. E aí, foi ponta. Aí de levantador a gente tem o Marcos. Aí tem o Jeff, que eu conversei com ele esses dias. Ele vai jogar com a gente. Léo. E tem o Léo, também que é lá da Candanga, que vai jogar com a gente. Ah, E o Léo. O Léo vai. Pronto, eu falei tudo, né? Sim. E líbero, quem é mesmo? Líbero é o Júnior. João, o Júnior e o Sadraque. O João aqui. O João. Mas eu gosto assim, por exemplo, líbero. Tem muita gente que gosta de ter 2 líberos, eu gosto de ter 3. O Júnior, ele tá ajudando a gente nesse início. Mas é igual eu falei, vai chegar um momento que ele não vai mais conseguir estar ali com os 2 times. Às vezes a gente vai... ele vai para um campeonato, a gente também vai. Ele vai priorizar o time dele, isso é normal. Então, assim, eu acho que também hoje era bacana a gente ter mais um líbero. Entendeu? Amigo, tá vendo como é importante você estar num lugar, sair daquele lugar e deixar as portas abertas? Tipo assim, por exemplo, hoje você e o Júnior, hoje vocês estão treinando lá, por exemplo, no espaço onde ele treina o time dele. Então, Sim. tipo assim, você tá vendo a importância que é de você deixar as portas abertas em todo lugar que você anda, em todo lugar que você vai. Às vezes você vai, sai do lugar e fecha uma porta. Você sai do lugar, depois você quer voltar, você não consegue mais voltar. Exatamente, Entendeu? é dar tempo ao tempo. Porque com o Sim. Júnior, eu saí de lá, não saí brigado com ninguém. Só que assim, teve alguns contratempos. Só que aí depois de muito tempo, a gente conversou de novo. Aí teve jogos abertos. Aí a gente conseguiu se reconciliar Se novamente. reconciliar. Eu acho que não foi nenhuma reconciliação, porque a gente nunca teve uma Não teve briga, briga. assim. Uhum. A gente nunca deixou de se falar, a gente sempre se falou. Sim, Mas assim, acho que foi uma reaproximação. sim. Amigo, eu queria ouvir de você, amigo. Fala. Você é uma pessoa muito experiente, eu queria saber como que você concilia a vida de atleta, você trabalha, você tem a sua vida, como que você concilia tudo isso? Amiga, é o seguinte. Hoje em dia eu trabalho em home office, certo? Então eu trabalho em casa. E eu trabalho por tarefa. Sim, Eu cumprindo a minha tarefa diária, eu tô liberado, sim. entendeu? Então, terminei meu trabalhinho ali, tenho uma pelada. Lembrando do Caio, cara.
tem uma pelada, estarei lá na Tá lá pelada. presente. E eu acho incrível disso tudo é que o Marcos nunca... Marcos tem OnlyFans. Do pé. Eu acho incrível é que o Marcos, ele nunca se lesionou. Né? Nunca me lesionei. Marcos nunca teve lesão. Você joga vôlei desde quando, amigo? Ai, amigo. Faz Caio, eu quero que 184 você venha anos. aqui, Caio. Eu quero você sentado ali pra gente conversar, viu? Ele é um covarde. Eu queria que ele tivesse aqui junto com a gente. Eu quero você aqui. O dia que você vier, eu vou chamar os meninos de novo. Ou senão eu vou ficar acabando com ele lá, igual ele tá fazendo com a gente. Amiga, eu jogo vôlei desde os 12 anos. É Hoje eu mesmo? estou com 53. E até hoje Você não já sabe. Ô, mulher. Você já... Pra que inimigo? Você já pensou em ser profissional, amigo? Ou não? Você sempre jogou por brincar mesmo? Nunca pensei, só amador mesmo. Nunca pensei em ser profissional. Porque mesmo eu não tinha nem altura, entendeu? Eu só gostava de jogar. Mas a altura, eu nunca pensei em ser profissional. Sim. Amigo, e você? Você tem quantos anos mesmo? Hoje eu tenho 24, na flor da idade. Na flor da idade, que eu já tenho 30, deu A idade. Tô batendo aí nos 30 também. Tô lá nos 30, mulher, meu Deus. Amigo, e você? Você, querendo ou não, você é eu acho você um jogador completo, literalmente. E assim, eu queria saber como que surgiu o vôlei na sua vida, como que foi. Ai, então, eu cheguei até a falar um pouquinho, né, de como começou aqui. Foi quando, lá em 2015, na época da escola, tava no ensino médio. E aí eu, tipo, nunca tinha tido contato com vôlei antes disso. Já tinha jogado uma vez ou outra, visto na televisão, mas nunca tinha tido aquela interação, assim, contato direto com vôlei. Aí foi quando eu mudei de escola, e nessa escola, a educação física, eles praticavam vôlei, né, educação física. E aí foi no Tivone, inclusive. Quando o Cezinha, do handball, o pessoal lá da Cidade Central conhece, dava aula lá no Tivone. Inclusive, eu convidei ele vai vir aqui também. Pois é. Aí ele era o professor de educação física lá do Colégio Tivone quando eu mudei de escola e fui pra lá. E aí ele tinha lá a parte da educação física que era futsal e depois era vôlei. E eu não era muito do futsal, né? Então aí comecei, aí vi o vôlei ali e tal, aí comecei a jogar lá. Foi quando eu conheci um colega lá que eu vi que ele jogava muito bem. E aí teve um dia que saindo da escola eu vi ele jogando com o pessoal da pracinha, que é o Pedro Lucas. Ah, sim, lembro. O Pedro Lucas jogava lá com o pessoal da pracinha, que aí era o Marcos, Morris, o pessoal lá da cidade que já jogava vôlei, que já conhecia o esporte e tudo mais. E aí eu falei com ele uma vez e falei, caracas, pedi pra ele me apresentar pro pessoal pra eu começar a jogar lá. E foi quando eu comecei a jogar lá na pracinha. Aí conheci Marcos, aí foi a época que eu conheci o Marcos, o Márcio, o Morrison, Tainara, Caio. Foi todo esse pessoal que eu conheci lá em 2015 e comecei a realmente jogar vôlei de verdade, lá na cidade. E eu acho engraçado porque na minha época não tinha esse negócio de 3 projetos de vôlei, era pelada e tinha um pessoal que treinava lá no ginásio, mas não tinha nenhum time. Sim. Então, tipo assim, o vôlei quando eu comecei era nessa época aí. Era muito escasso o vôlei lá na cidade ocidental, era o pessoal da pelada que jogava. E foi uma coisa que que eu me apaixonei pelo esporte e quis levar aquilo ali a sério e começar a praticar de verdade. E não tinha o apoio que tem hoje. E não tinha o apoio que tem hoje, que as pessoas lá da cidade, os atletas mais novos hoje, que tem, tipo, 3 projetos, né, pra jogar, pra participar de campeonato. Enfim, na minha época eu não tive tantas oportunidades quanto o pessoal que tem lá hoje. Sim. E aí, logo depois disso, eu comecei a treinar em Brasília, com o pessoal lá de São Sebastião. Foi quando eu conheci o Jailson. O Jailson me levou pra lá pro time que ele jogava. E eu comecei a jogar com eles. E aí lá foi quando eu comecei a evoluir mais no vôlei. Porque lá eles realmente tinham um time que jogava já, participava de campeonatos. E aí foi quando eu comecei a ter mais oportunidades no vôlei. É isso. Foi Quem é a mais Tainara ou menos Martins? É a Tainara, Tainá do vôlei? A Thay, aham. O Caio falou assim, respeita o papai Caio e a mamãe Tainara. Foram eles que me ajudaram aí nesse processo de Aí começar no vôlei. Aí soltou a franga. Cara, desde quando eu conheci o João e o Caio, que o Caio perturba o João. Acho que ele é apaixonado por mim até hoje, desde aquela época. Inclusive, Amigo, tem muitas eu ia pessoas que é falar apaixonada besteira. por você. eu ia falar muitas. Tu deu sorte, viu, Caio? Não, o João é engraçado. Até os héteros falam que deixaria de ser hétero pra ficar com o João, velho. É incrível eles falando isso. Ai, meu Deus do céu. Amigo, uma nota de 0 a 10. Como você se avalia em voleibol? Em jogabilidade? Sim. Tem alguma coisa menor que 0? Não. Brincadeira. Não. Eu tô brincando. Eu falei no início que eu me achava suficiente. Então, eu acho que de 0 a 10, eu acho que eu tô num 7, 6, 7. Eu acho que. Não, amigo, dá mais. Tem que ter um pouquinho mais. Ah, não, eu sou realista. Eu sou realista. Tanto que quando eu vou pra alguns É jogos. porque se autoavaliar também é ruim, né? A gente fica É meio- horrível. Eu prefiro. Qual nota você dá pro seu amigo? Querendo casar Discord aqui? Fala. 8.
tá bom, passa de ano, né? 8 passa de ano. Tanto que quando eu vou pros jogos com os meninos, eu sempre falava. Assim, eu jogo numa posição que eu fui forçado a jogar nela. Me colocaram lá na saída de rede, porque eu não sabia passar. Até hoje eu não sei. Mas hoje melhorou muito. Não, sabe passar assim. E aí me jogaram lá. E aí eu tive que me virar. O que foi, amigo? O que o Caio falou? Aí... Fala. E aí o primeiro projeto que eu fui foi o do Júnior, lá no Ocidental Vôlei. E o Júnior pegou e falou assim, não, o Alexandre tem que jogar de oposto. E me colocou lá. E aí eu fiquei nessa posição, sempre quis mudar, nunca achei que eu tenho altura, que eu tenho explosão, que eu tenho potência suficiente pra jogar na saída. Tanto que quando eu ia jogar com os meninos, Rafael, o Soldado, o próprio Geladeira, eu falava pra eles, cara, eu colocava eles pra começar e eu pensava assim, se eles não estão indo bem, eu não acho que eu ia entrar e ia resolver o jogo. Então, eu sempre soube o meu lugar ali no voleibol. Eu nunca quis ser mais do que alguém, eu não acho. Quem já jogou comigo sabe que eu nunca tive esse capricho de querer jogar pra deixar alguém no banco. Jamais. Por que o Washington não remove o Caio do grupo? Porque ele nem vai pras peladas. Deixa eu só falar aqui. Porque eu caio no entretenimento de lá. Mas o Alexandre, ele tem um diferencial. Sim. Alexandre, ele é muito inteligente pra jogar vôlei. Ele é baixo. Amigo, você não é gordo, não. Ele é baixo, Obeso. ele é baixo. Mas a jogabilidade dele é muito grande pela inteligência dele. Uhum. Entendeu? Ele não vem... como é que eu falo? Encarando o bloqueio. Sim. Ele usa o bloqueio, que é diferente. Entendeu? Eu já presenciei ele aplicando algumas das inteligências. Uma vez eu tava assistindo o amistoso do VOC contra o Rebenta, eu acho. Acho que foi contra o Rebenta, que tu também tava lá, Foi. Inclusive. E aí eu tava perto do Alexandre. O Alexandre falou bem assim, ó. Agora o fulano vai fazer isso, isso e isso. Foi exatamente o que aconteceu. Agora o Wesley vai fazer desse jeito assim. Foi até uma coisa com o Wesley. O Wesley vai fazer desse jeito. Foi exatamente o que o Wesley fez. Eu falei, meu pai do céu. É porque eu acho que o pessoal que pensa quando a gente tá assim, principalmente nesse papel de técnico, depois que eu fui pro Legacy, que eu tive essa oportunidade, eu estudo muito. Eu já gostava de assistir vôlei. E hoje eu tenho uma visão diferente do vôlei. Então, assim... Eu não vejo mais o vôlei só porque eu gosto de vôlei, não. Eu tento ver toda como é que eu posso dizer? A dinâmica do jogo. E eu gosto muito do vôlei feminino. Não que eu não goste do masculino, mas eu gosto do feminino porque o jogo feminino é um jogo mais tático. Não é um jogo de porradaria, pancada. Não, é um jogo mais tático. É um jogo onde, por exemplo, a Sheila, que foi a maior aposta que teve na nossa seleção. Ela não tinha potência, a Sheila não tinha potência. Então, assim, ela tinha que achar buraco na quadra e usar o bloqueio. E ela foi considerada, acho que foi em 2008, não lembro, a melhor jogadora do mundo. Não lembro se foi em 2008, eu não tenho essa lembrança. Mas ela jogava muito. Gente, a gente conversando aqui, eu não tô vendo nem a hora passar. Já tem quase 2 horas aqui que a gente tá conversando. Sério? Sim. Caraca. Vamos Meu lá. Deus, Vamos pras perguntas aqui, finais aqui pra gente encerrar. Eu não usei nem o briefing, nem quase. Eu acho que umas 2 perguntas daqui só. É porque foi Deixa natural. pro próximo encontro. Quando tiver uniforme aí, É. aí a gente vem pra falar só 2 garras. Eita, daqui a pouco a mesa cai aqui. Como que tá a questão de calendário? Vocês já falaram pra competir torneios, né? Vão competir ali Bravo, estão planejando competir a Lince, se tudo der certo, Isso, né? por enquanto confirmado só ali Bravo, Só né? ali Bravo. Sim, se tiver o campeonato também do pessoal aqui que tem o do Márcio, que é a Livoc. O que vocês escreveram no... Se rolar Na a Liga Lido também, né? Lunática. Exatamente, tem a Lido. Amigo, porque a Liga Lunática, hoje aqui, assim, eu queria até chegar nesse ponto. Igual, não da Liga, eu queria chegar no ponto de apoio que eu queria falar. Por exemplo, no vôlei e no esporte em geral no ocidental, antigamente, quando eu tive meu primeiro contato com o vôlei, a gente não tinha esse apoio que a gente tem hoje. Sim. Lá no ocidental, eu acho que hoje o ocidental é referência em questão de apoio, principalmente ao vôlei. Hoje, todos os projetos, todos, a maioria é o Devani, que apoia o pessoal, e alguns outros projetos são outras pessoas, que eu não tenho conhecimento, mas sempre tem alguém por trás. A gente não tem esse, assim, sempre que a gente vai conseguir disputar qualquer campeonato, porque todo mundo trabalha, mas todo mundo tem um planejamento. Então, assim, a gente vai jogar ali Bravo, que é em março. Aí logo, no final de março, se eu não me engano, a Liga Lunática é em abril, né? A Liga Lunática é agora em março. Pois é. Aí coincide com a Depois Bravo. do carnaval. E assim, são valores altos, assim, é um custo alto. Por exemplo, a gente vai pagar na Libravo R$450. Aí acabou a Libravo na outra semana, a Liga Lunática R$350. Então, assim, não dá pra ficar conciliando muito. O pessoal paga uniforme, o pessoal tem que pagar locomoção, transporte. E tem hora que não vai dar. Eu falei pra eles, se for numa data que dê pra gente ir, a gente vai.
Vocês têm algum projeto para arrecadar fundos justamente para esses acontecimentos aí? A gente veio conversando hoje no Uber, isso. A gente veio conversando. A gente tá Assim, a gente buscando não. forma, É, né? a gente tá pensando, todo mundo. Eu acho que todo mundo pensando junto, a gente vai chegar em um consenso do que a gente pode fazer. Mas como uma deixa que a gente tá atrás, tá? De patrocinadores, quem quiser aí, estiver assistindo, quiser apoiar o nosso time. Quem quiser o nomezinho lá na blusa do Asgard. Já faz um corte, né? Inclusive pode Já Foquita, posso, né? Já pensou? Esse é tudo, hein? Já que ele tá cancelado na Santa. Não, eu tô cancelado lá e eu nem sabia. Gente, eu tô tão ocupado. Hoje eu tava, tipo, preocupado com relação a hoje, porque era 2 horários, então eu passei o dia trabalhando, né? Que eu trabalho. Passei o dia preocupado com o podcast e montar um brief legalzinho, porque eram 2 pessoas. Passei um dia organizando outras coisas que eu tinha que organizar. Aí quando eu recebo um negócio lá que a Catarina me manda. Aí do nada eu descubro que estão pensando que é eu, sendo que eu tava trabalhando tão bonito. Amigo, isso acontece muito, muito. O vôlei, assim. Só que o vôlei tem muita fofoca. Assim, eu acho que não tem que ligar, tem que se blindar e. Acha que é. Deixa achar. Se provar, bem. Se vier atrás de você, aí você fala, dá a sua versão. Mas se não, se ficar só no achismo, não é você que tem que fazer Eu a fiquei pessoa chocado, pensar com sim. sua cabeça. Não, deixa pensar o que quiser pensar. Eu ocupado lá, eu até tava brincando com a Catarina sobre isso. Meu Deus do céu, o povo é demais, viu? Meu Deus, enfim. Como vocês planejam manter a motivação e a dedicação do time? Vai, João. Vai tu. A motivação e a dedicação do time. Cara, eu acho que isso... O que é mais importante, dedicação ou motivação? Eu acho que os dois é um complemento. Andando Porque... juntos. Mas eu acho que pra gente manter, não depende só da gente. Eu acho que depende do time. O time tem que continuar. Acho que a gente pode fazer motivar o time, tentar manter o bom convívio entre o time para que eles possam se manter motivados e dedicados a continuar no time com a gente, sabe? E é isso que a gente... Outra coisa também que eu acho muito importante é a amizade que a gente tem uns com os outros, tanto no time feminino quanto no time masculino. Eu acho que é algo muito importante e que pode ser bom para manter eles motivados e dedicados ao nosso projeto, ao nosso time, que não é só o meu e do Ale, nem do meio do Marcos, nós três que Não é de tem todos um nós. dono, não tem um dono. Não tem, é nosso. Assim, todo mundo acha que a gente saiu do Legacy, quis montar um time pra poder... vamos sair logo e montar um time. Não. Aconteceu da gente sair do Legacy e que se a gente quiser disputar um campeonato, a gente vai ter que ter um nome. Então, assim, a gente teve que montar tudo correndo. Sim. Mas eu acho que ficou legal. Sim. Gente, como a hora passou muito rápido aqui que eu nem vi, eu queria que vocês deixassem uma mensagem de motivação cada um pros nossos telespectadores, pra galera que tá... Eu deixo isso para as minhas amigas. Não, todo mundo vai falar Não, uma todo mundo, frase, uai. Eu vou... Que é eu não é a frase do corte, pra Sim, postar eu não no quero Reels. dizer... Eu vou dizer um textão, pode mentir, amigo. Eu tô Ai, brincando. não sei. Não, amigo, pode ficar à vontade. Pode Amigo, pesquisar. você gosta... Pode, amigo, fica à vontade. Não, tô brincando. Você gosta dessa vibe polêmica, assim, que você é muito polêmico, né, nessa área ocidental? Eu sou, né? É. Não, mentira, eu não sou, não. Assim, depende. Amigo, quando eu não vejo seus stories, tem alguém que tira um print e fala, tu viu? Tome. Mas nada... Eu falei essa frase ontem. Eu falei, nada é do nada. Assim, eu não vou pra uma rede social, eu não vou no seu direct, no seu privado lá no WhatsApp, falar alguma coisa se não tiver acontecido algo antes. Eu não fico comprando briga, não. Mas parece que, às vezes, eu acho que o pessoal gosta de tirar um print, de levar uma conversa até onde não deve. até a minha pessoa, porque sabe que eu vou falar. Então, você acha que, às vezes, o pessoal já faz de caso pensado, já é premeditado, eu acho. Às vezes eu acho. De verdade. E voltando sobre o vôlei, eu acho assim, que desde o início, que a gente começou lá no Ocidental Vôlei, que era eu, Marcos, cara, hoje no vôlei o pessoal tem muito preconceito com gente baixa, gente mais pesadinha um pouquinho. E assim, a gente teve que construir um time pra gente jogar. Eu hoje, Alexandre, eu prefiro um jogador técnico do que um jogador alto. Então assim, eu falo pra todo mundo que é baixinho, que tá fora de forma... Cara, eu acho que não tem que desistir, tem que persistir. Porque hoje, a nossa melhor jogadora na seleção feminina é a Gabi. A Gabi tem 1,80 m. Perto das outras jogadoras, ela é baixa. Ela é muito baixa pro padrão do vôlei. Então, assim, acho que a gente não pode deixar que as críticas do pessoal de fora, igual você me perguntou no início, fica influenciando na gente. Então, assim,
você tem que superar os seus limites. Se eu sou baixo, igual eu acho que eu sou um jogador técnico, eu tenho que utilizar um bloqueio, eu tenho que saber jogar, eu tenho que saber me adaptar. Então, assim, eu acho que qualquer limitação que você tenha não é motivo pra você parar e desistir. Marcos, tem alguma coisa pra falar? Se quiser falar, pode falar. Se quiser falar, olhando pra essa câmera aqui, pra eu gerar um corte bem lindo. Eu queria dizer que não olha pra câmera, não. Tua feição não ajuda muito. Eu sou fraca de feição, como ela fala, né? Não, gente, é só assim, pra falar pras pessoas que não desistam dos seus sonhos, sabe? A vida é tão curta, curta. Acaba no piscar de olhos, entendeu? Não desistam dos seus sonhos. Só isso, amigo. Não tenho muita... Tem muito o que falar não, né, amigo? E você, amigo? Eu não sei. Ô, gente, tu não tem nada pra falar. Ai, gente, é muito difícil. Tem Eu que tenho falar. muita coisa pra Amigo, falar. você mas tem eu não- tantas histórias de Amigo, superação. sim, você já passou por vários projetos. Sim. Você tá vindo de uma lesão agora. Tá, não sei. Ai, gente, é muito difícil expressar e botar pra fora, às vezes, o que a gente pensa, porque são tantas coisas. Não sei. Tudo bem, amigo, tudo bem. Gente, tem algo que vocês querem acrescentar? Querem Eu quero. falar? Fala, Eu quero amiga. falar que o Foquito, ele entrega as canecas pro convidado e depois pega de volta na saída. Inclusive, Eu tô brincando, gente, é mentira. inclusive a caneca é brinde, é presente pra vocês. Ele tá, vai estar lá gente? na porta, na saída. Eu não coloquei ele pra entregar, porque como era 3, então fica mais complicado, porque a mochila vem muito cheia de trazer a de beber, mais a de entregar. Quando é um convidado é mais simples, né? Agora, como é 3, então eu já abri já pra gente beber aqui e tudo mais, mas a caneta Mas tá bonita essa caneca. tá bonita Tá mesmo, linda, essa tá caneta tá linda. linda. A preta ficou muito bonita. E com a nova logo que eu mandei fazer vai ficar mais chique mais da ainda. branca. É porque o dinheiro tá entrando. Tá nada. Gente, mas é isso. Eu queria agradecer vocês por ter topado participar. Acho que a gente marcou isso aqui umas 4 vezes. Foi, desmarcando, E marcando e desmarcando. E aí deu certo. Certas pessoas não queriam vir. E foi tranquilo, eu falei. Foi E tranquilo, gente. tranquilo. Então, ninguém vai ser cancelado, ninguém vai ser Será? processado. Não sei, né? Do que pode acontecer daqui pra frente. Mas ninguém vai ser cancelado, ninguém vai ser processado. Queria só agradecer vocês mesmo, literalmente, de coração, vocês são um referencial lá na cidade. Vocês, o Júnior, eu acho um referencial na cidade, então... Pessoal do Legacy também, né? Porque a gente tá pra lá, pra cá, mas eu Sim, também o pessoal do Legacy. É porque, tipo assim, eu nem consegui assimilar ainda que vocês saíram de lá, então... Acredito eu que, por isso que eu tô falando, vocês são um referencial, mas assim, de modo geral. De todos lá, eu acho que o único que eu não fui mesmo assim pra conviver com eles foi o pessoal do VOC, mas eu vi que lá tem algumas pessoas que são super gente boa, tem uns meninos lá que são super legais, então tipo assim, que na verdade aquelas tretinhas de Instagram não passou de Instagram, e na verdade não foi nem comigo, foi mais com os meninos do Rebenta mesmo, as tretinhas lá e eu não tinha nada a ver, então... Sim. Mas acaba que a gente tá no meio ali, né, acaba que sobra pra gente também. Mas eu só queria mesmo agradecer vocês, falar que vocês são um referencial, que vocês mantenham esse foco, essa persistência. Quando o uniforme chegar, a gente vai marcar um outro, já com uma outra vibe, com outra pegada, que vocês vão ver depois. E a gente vai marcar um outro, todo mundo com uniforme, eu com o meu, vocês com o de vocês. E é Bota isso. a gente pra abrir o podcast, porque a gente fecha, a gente abre, né? É, como diz o Foquito, a gente abre. Pronto, então vocês vão vir no primeiro episódio da segunda temporada. Esse é o último episódio dessa primeira temporada. Acho que fecha 20 com o de vocês. 20 ou é 21? 20 episódios. Nossa, foi rápido. Foi rápido, viu? Então, e foi lançando um por semana. Ainda tem 6 aí pra lançar. Então, eu só queria agradecer vocês. Falar que eu, de coração, gosto muito de vocês. Adoro sair com vocês. É uma vibe surreal de boa. Gosto mesmo, de coração. E vamos pra frente, bola pra frente. Eu vou entrar no time, vou jogar de ponteiro. Bora, amigo, vamos lá treinar. Calma, tô brincando. Vamos treinar com a gente, Mas, pai. amigo, eu não gosto de treinar porque, tipo assim, eu não tenho mais paciência. A ração é velha, então, tipo assim. Tem a minha Eu idade. sou o quê? Nossa. É. Eu não tenho paciência. Eu tô preocupado porque eu vou começar a faculdade agora dia 10. Eu falo assim, meu Deus, será que eu vou dar conta de ir todo dia pra uma sala de aula e ficar lá, escutando o professor falando de Amigo, eu 6... terminei a minha faculdade com 35. É o que eu vou terminar a minha também, com 35 a previsão. Isso já tem 67 anos. Foi o que, amigo, que você fez? Letras. Letras? Pois é, então é isso, gente. Muito obrigado. Galera, só queria agradecer vocês. Segue os meninos no Instagram.
Segue eu ia falar o Legacy. Pode seguir o Legacy também. Segue o Aí Legacy no segue o Instagram. Asgard que a gente tá precisando. Segue o Asgard no Instagram. E é isso, galera. Muito obrigado. Aqui tá encerrando a primeira temporada. A gente vai vir na segunda temporada com algumas mudanças, algumas modificações. E eu só queria agradecer todo mundo que esteve acompanhando a gente durante todo esse tempo. Segue a gente no Instagram. Se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E tamo junto. Vocês querem falar mais alguma coisa, gente? Eu quero só agradecer por você ter aceitado... Não, convidado, né? Aceitado não. Convidado a gente pra vir aqui, abrir um espaço pra gente poder falar, pra gente divulgar um time novo que a gente tá montando. E é gratidão, e eu queria dizer que o sentimento também é recíproco. Amigo, também só quero te agradecer, te desejar muito sucesso nessa nova temporada, entendeu? Dizer que você é um fofo. Que seu podcast não é flopado. Pois é, falaram que seu podcast flopado. Lança aí, amigo, um Floquito. Como que é o nome? Floquito. E você, amigo, quer falar mais alguma coisa? Olha, eu quero agradecer pela oportunidade de ter convidado a gente aqui, né? Falar um pouco sobre o esporte da cidade, não só do nosso projeto que está iniciando agora, mas também a gente poder, né, falar um pouco mais do esporte da cidade, do entorno que vem crescendo cada dia. E é isso, agradecer. E é isso, é recíproco o sentimento também. E é isso, gente. Beijo, tchau pra todo mundo, tchau. Aí, Esse episódio do Pod Foquito é patrocinado pela Playmóvel, operadora 100% digital que conecta você com qualidade e excelência. Playmóvel.com.br e conheça os serviços que vão transformar sua experiência móvel. Lembrando que eles entregam o chip na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, de 3 a 5 dias úteis, tá, galera? Então, é muito rápido. Então, você pode estar solicitando seu chip. E detalhe, tem planos empresariais também. Você que tem sua empresa, que quer trazer uma conexão de maior qualidade, eles também têm planos pessoa jurídica, conexão nacional sem limites, planos flexíveis e adaptados ao tamanho da sua empresa, acesso aos serviços de app de música, séries e nutrição e relatórios detalhados para a gestão do consumo. Ou seja, é uma operadora completa, tá, galera? Galera, Playmóvel. Então, você que ainda não... que tá comprando seu celular agora, ou você que já tem um número e quiser fazer a portabilidade também, eles fazem a portabilidade, tá bom? Então, vem para Playmóvel, que é a sua operadora com qualidade e excelência. Playmóvel.com.br, tá? Obrigado, gente!